Buenas, Chiquetal. Começando mais um Matecast com o apoio de Esportes da Sorte. Muito mais que bet. Também o da Colônia, né, Che, que é o nosso novo patrocinador. Há 60 anos produzindo alimentos naturais. E Alimentos Lopes, mais sabor para a tua vida. Esses são os nossos apoiadores aqui, Che. Mas hoje, no Matecast, eu vou bater um papo com um grande técnico de futebol do Brasil. Ele tem um monte de passagens pelo Grêmio, pelo Inter. É verdade. Ele foi técnico do Grêmio no tempo que o Ronaldinho Gaúcho estava começando, olha só. E foi técnico do Inter na conquista da Libertadores de 2010. Eu acho que todo mundo que entende um pouquinho de futebol já se ligou quem é o meu convidado do Matecast de hoje, tá? Dizem que ele é retranqueiro, bueno, mas isso aí, se é verdade ou não, ele mesmo vai falar, né? Ele diz que é cauteloso. Bom, aí vamos ver, depois ele vai contar. O meu amigo Celso Rotti. Tudo bom, cara? Aí, que tal, Che? Que satisfação. Que tal? Que queria, bom. queria muito ter aqui, Tá metendo? Pois estou tetendo agora. Pois Essa é tu ótimo. tá metendo aqui. Pois é. Mas um brinde de mate aqui, mas tu brinde. toma chimarrão, logo? Tomo. Mas tu é isso? Gaudério? Mas sempre. Da onde que tu é Gaudério? Da onde? Mas, pô, sou de Caxias do Sul, como é que eu não vou ser Gaudério, tu cara? é gringo? Não, não sou gringo, Não, gringo cara. não, tu tem cara de bugre, tu não tem cara de gringo. É bem interessante a tua colocação, porque é interessante também a origem das pessoas, né? Eu nasci em Caxias do Sul, tenho origem por parte paterna alemã e materna bugre do interior de Lagoa Vermelha, minha mãe, minha família materna. E se encontraram em Caxias e eu acabei vindo ao mundo assim, né? Com uma tez morena e com sobrenome alemão. Meu pai loiro, de olho azul. Roth. Roth, R-O-T-H, significa vermelho em alemão, né? Então, tenho essa situação. Roth pode Já ser... nasci no mundo, miscigenado, né? Pode ser Roth, pode ser cor de uva também, né? Caxias, pode ser, de tá repente junto é um, ali, né? um roxo. É afim. Né? Vermelho de uva. De Caxias, terra da uva, tomador de mate. Mas tu é também Não fazendeiro, é tanto né? terra da uva, né, cara? Porque hoje Caxias já é um polo metal mecânico. Sim, claro. Mas a festa da uva, a festa nacional da uva, é uma das festas, é a festa mais antiga que tem aqui no Rio Grande, né, Che? Concordo contigo. E poderia ser uma das maiores festas ainda do Rio Grande, né? E pela pujança que tem Caxias do Sul. Mas ela se destaca como uma das, Ela se né? destaca ainda, mas já não é mais com aquela força de antigamente, né? Infelizmente, né? Porque a uva passou a ser, sim, cultivada, ainda é cultivada, né? Não tanto para o vinho, mas mais para o espumante agora, né? Porque foram descobertas as características do terroir. Tu que é um grande bebedor de vinho também, não só de mate. E de butiá também, cachaçinha de butiá claro. também. Isso. O terroir lá de Caxias, ou da região Nordeste, ou dos campos de cima da serra, favorece muito ao espumante. Então, além do vinho, tem espumantes de qualidade lá. Eu tô achando que tu tá falando com uma certa experiência tu falou em terroir e campos de cima da serra, porque tu é fazendeiro lá para aquelas bandas, não é? Não, eu não sou fazendeiro. Fazendeiro é o cara que tem 1.000 hectares, né? Eu sou um cara que tem um campo, né, de 100 e poucos hectares, ali na divisa de Caxias com São Francisco. Metade disso era do meu falecido sogro. E passei a gostar. Passei de um cara urbano, que eu sempre fui, a minha vida toda urbano, passei a ser um cara que gosta do campo, um cara que gosta de trabalhar no campo. Então, mas deixa eu só pera um pouquinho. Fazenda, quem tem fazenda é fazendeiro. No caso, tu falou que tu tem campo, então tu é um campista. Um campeiro. Um campeiro. Campista. Que bárbaro. Seja o que for. Tu sabe que o pai do Licurgo tinha fazenda, né? Ô, Licurgo, vem cá, Licurgo, vem cá. Me conta isso aí, cara. Tira o teu retrato com ele aí, rapaz, que tu quer. Tira o teu retrato. Licurgo, vai. Que tal, tia? Tudo bom? E aí? Tinha fazenda, é. Me conta. Mas daí ele fez uma bombacha. O que ele fez com aquela fazenda que ele tinha? Era um corte, né? Era um corte de fazenda. Aí ele fez uma bombacha e um lenço, não foi? Que pá! Não, o pai dele tinha terra, que nem tu.
Tinha terra que nem eu. Então, tá Não, mas bom. o dele era debaixo das unhas. Que Das unhas. Tô engraçadinho hoje, uma barbaridade. Vem cá, mas tu lida na lida como um cavalo? Lido. Tem sim, cachorro, sim, tem sim. cavalo, tem vaca, tem ovelha. O que tu tem lá? É Tenho, pecuarista. Tenho. Pecuarista, extremamente, até o momento. Aí tem algumas lavouras, mas é de pasto. Tem o plantio direto, que o pessoal que é do campo sabe do que eu estou falando. Eu não sei. E nós temos uma Não, produção de angus. Eu sei o que é, mas eu não falo porque... Nós temos uma produção de angus. Temos uma plantação de angus. Não, produção de angus. Então a gente produz e faz e vende, né, para o abate final. Então, para as pessoas que compram. Então, é isso que nós temos lá. E eu lido, sim, vou. Tá, mas daí tu vai na lida, tu pega no cavalo. Vou a cavalo, sim. Anda de bombacha? Aprendi a fazer isso. Anda de bombacha. Ando de bombacha, claro, como tem que ser. Olha só, rapaz. É uma situação bem interessante. Tu vê. E tem cachorro? Tem um cachorro chamado Bandido, cara. Mas bandido, mas que cachorro é esse? É um Rottweiler. Não, mas peraí. É um Rottweiler. Não, pensei que fosse da família, Rottweiler. Mas que bárbaro! Ô, Gugu, vem cá. Tu entendeu? Agora que eu entendi, ele é o Celso Roth. E o cachorro dele é Rottweiler. É da mesma, mas que bárbaro! Gostei dessa. Esse cara é muito espirituoso. E cá, me conta uma coisa. E é brabo, é? Não, o nome é bandido, não. A raça Rottweiler é uma raça difícil de se lidar. E é uma raça que tem muita força e é perigoso, sim. Mas nós temos lá no campo, ele já está bem amigo das pessoas e sabe fazer a lida do campo. Bandido. Então está bem tranquilo por enquanto. Mas ele nunca pegou ninguém lá, como é que foi? Graças a Deus. Nunca apareceu ninguém lá e ele se botou. Não, apareceram, sim. Mas fogem dele, porque o bicho ele não tem esse nome por acaso. Tu olha pra cara dele, tu já vê. Tá escrito, né? Ele sai correndo e tu grita, bandido? Bandido, sai correndo, eu grito bandido. Às vezes, quando ele sai correndo. Tu tá querendo que eu conte a história aquela, né? Que história de cachorro, né? Tem história de cachorro. Nós temos uma servidão lá, e num sábado de manhã nós estávamos fazendo a lida, de manhã cedo, assim. E dali um pouquinho surgiram uns ciclistas, né? Lá no campo se chama bicicleteiro, né? Ciclista. Agora a moda é ciclista. Aqui na cidade nós chamamos de ciclistas, né? O Licurgo é ciclista. 5 ou 6 ciclistas, assim, de manhã cedo. Para fazer trilha. Para fazer trilha, né? Na servidão que nós temos lá. E aí o bandido saiu atrás dos ciclistas, né? Ou dos bicicleteiros. E eu saí a cavalo correndo atrás para não deixar o cachorro pegá-los, né? E comecei a gritar, bandido, para, bandido! E os ciclistas achavam que eu estava gritando para eles. Que eles eram bandidos. E eu estava correndo atrás do cachorro. Já estava tudo em mãozinha para cima. Pelo amor de Deus. Mãozinha na cabeça. Nós não somos. A bicicleta, ficaram quietos. Nós não somos bandido, moço. Consegui parar o bandido antes que pegasse alguém. É interessante, essas coisas acontecem. Como é que mas tu mora lá? Não, tu mora em Porto Alegre. Não, eu moro em Porto Alegre, mas eu vou final de semana, de 15, 20 dias eu vou para lá. E quando tu tá morando fora por questão de trabalho, aí como é que aí fica mais difícil? Aí fica mais difícil. Aí a minha esposa... Mas tu tem quem cuida lá? Tem o caseiro lá, tudo direitinho. Minha esposa vai de vez em quando, minha esposa gosta, e esse é um ponto básico, né? Tem que ter parceria. Senão... Para ter uma casa assim fora, esse é o ponto básico. Mas, básico. na tua infância, tu lidava com essas coisas de campo? Nunca lidei, cara. Tu morou em Caxias desde a vida toda? Morei em Caxias, sempre fui urbano em Caxias. Eu saí de Caxias com, 28, 29 anos de Jogava idade. bola lá? Eu fui jogador do Juventude, jogador profissional, mas quem jogou futebol até os 20 anos não jogou futebol. Então, eu fui profissional do Juventude com 16, 17 anos. Não entendi. Quem jogou futebol até os 20 anos essa é uma linguagem do futebol. Tá? Então, quando a gente sai da categoria de base e vai para o profissional e fica no profissional até os 20 anos, nós temos essa linguagem interna que diz o seguinte, não jogou. Porque é a partir dos 19, 20 anos é que tu começa a surgir e começa a fazer carreira, com aquelas exceções dos craques, né? Sim. Tu acabaste de falar aqui antes de nós, ou no início do programa, sobre o Ronaldinho Gaúcho. Esse é um dos craques, que eu trabalhei com ele quando ele tinha 16 anos de idade. Então, já era isso bom. Aí é alguma coisa assim extraordinária. Certo. Né? Então, o normal é chegar aos 20 anos e a partir daí fazer carreira. Graças a Deus não fui adiante, porque não jogava lá grande coisa. Eu já estava na universidade, passei a fazer... Mas, o teu pai era gremista.
Meu pai era gremista, sim. Tu não era gremista? Não, nunca fui gremista. Colorado? Nunca fui colorado. O que tu era, Eu então, fui, Juventude? por incrível que pareça, e estou falando sério, assim, olhando para ti, nos teus olhos, que é Opa. muito importante. Sim, eu até senti alguma coisa. Até senti Eu percebi que... Eu tenho um tio eu lá em achei que era um Caxias. clima que tava, mas... Pintou um clima. Eu tinha um tio lá em Caxias que tinha um time de futebol amador, chamado Caxias Futebol Clube. Escuta bem que história é essa. Aí eu passei a jogar futebol nesse clube amador, disputando o campeonato amador, em Caxias do Sul. E fui parar, com 15 anos, 16 anos, no Flamengo de Caxias, que hoje é o Ser Caxias. Hoje é o Ser Caxias. Né? Para quem não sabe, para quem não acompanha futebol, hoje é o Ser Caxias. Bom, depois eu saí do Flamengo e fui para o Juventude. E aí eu me tornei um jogador profissional no Juventude. Então, quando a gente começa a ter contato com o futebol profissional, e felizmente para mim, ou infelizmente não, felizmente para mim, eu tive esse contato com equipes profissionais cedo. E aí, cara, aí tu perde aquele sabor, aquela situação de dizer que é de um, de outro. Então eu joguei no Flamengo, em Caxias do Sul, são os dois times de Caxias do Sul, joguei no Juventude, trabalhei como treinador de Grêmio Internacional. E se tu me pedires hoje, tu é desse ou daquele? Cara, eu sou de quem me paga. Tá, mas assim, de torcedor, tu começou sendo torcedor do Caxias, ou não? Eu comecei no Caxias e o Caxias se identificava comigo. Por quê? Porque eu morava no subúrbio de Caxias, ou seja, no morro chamado lá até hoje de Antena. Eu morava acima do morro. Então era todo um pessoal pobre, né? Com favelas, então eu me identificava com o Caxias, que sempre foi, e o Ser Caxias continua sendo o time do povo lá em Caxias do Sul. Caxias, mas Celso Juarez, teu nome. Aí, isso é uma pergunta fantástica, se é isso que tu vai fazer. Eu estou me adiantando, porque Celso Juarez, por quê? Meu falecido pai... Por quê? Por quê, meu Essa pergunta pai... eu faço, porque eu sou entrevistador. Por quê? Por quê? Que caralho! Por que Celso Juarez? Cara, o meu pai colocou esse nome em mim. Primeiro, Celso. Meu pai sempre jogou futebol, tá? Amador, óbvio. Celso era um colega dele de empresa lá em Caxias, tá? E eles jogavam no mesmo time dessa empresa, disputavam o campeonato amador, e ele tinha um colega chamado Celso, companheiro chamado Celso. E essa pessoa, eu não vi, não fiquei sabendo, só depois a história, né? Meu pai me contou antes de falecer. Essa pessoa foi para o profissional do Juventude. Ela tinha qualidade e foi jogar no profissional do Juventude, e eles continuaram sendo amigos, né? Então, Celso é em homenagem a esse amigo que meu pai tinha. E Juarez ao Tanque, Juarez Tanque, centroavante do Grêmio. Então, veja bem, Celso, o amigo dele, que jogou no Juventude, e era gremista, como ele, e Juarez, o Tanque, era o centroavante. Então, meu nome é Celso Juarez. É incrível essas coincidências, essas coisas. Tu era zagueiro. O que tu era? Lateral? Eu era volante. É por isso que eu gosto tanto de volante, né? Eu era volante. Mas tu disse volante, gosta de dar-lhe pau de carro? Não, é porque me chamam. Tu começaste o programa dizendo que eu sou retranqueiro. Não é retranqueiro. Entendi. Não sou retranqueiro, eu era Cauteloso. e sou um visionário. Por quê? Porque hoje todo mundo está jogando com 3 volantes, 3 zagueiros, todo mundo está se retrancando. E tu já fazia isso? Eu já fazia isso antes e as pessoas não percebiam. A tua origem como jogador é essa? Era ser volante, era volante. Mas tu foi zagueiro também, não? Joguei no Juventude como zagueiro, porque o falecido Enio Andrade, que foi um dos meus treinadores, me colocou de zagueiro, me colocou de lateral esquerdo. Pois o Enio Andrade também foi técnico do Grêmio e do Inter, né? Foi. Tu sabe que essa coisa de jogar em várias posições significa que tu não joga nada em nenhuma, né? Então, que coisa boa ter parado com 20 anos, né? E tu largou por quê, por causa de lesão? Eu larguei por 2 coisas. Primeiro, porque eu tenho uma lesão no joelho, eu não tenho a patela do joelho direito, ou seja, a rótula, popularmente chamada de rótula. Né? Então, eu fiz uma cirurgia quando eu tinha 17 anos. E também porque o meu pai faleceu quando eu fiz 19 anos de idade. E sendo o mais velho da família,
eu parei de jogar. Dá para dizer então que a tua rótula é solta. A minha rótula não existe. Ela não é só solta, ela desapareceu. Ela correu, foi embora. Tu era meia boca, então? Tu não era um jogador assim? Meia boca, tu meia era boca. mais ou menos. Meia boca. Ah, tá bom. E como é que tu... Depois tu pode ser um técnico. O técnico tem que ter sido jogador? Necessariamente ou não? Não, necessariamente não, mas é importante que tenha sido, ou que tenha conhecimento do meio, né? É muito importante, eu acho que é fundamental, inclusive, ter sido jogador. Mas ter sido jogador precisa de um complemento, como o cara que não foi jogador e é técnico precisa do complemento técnico, né? Técnico, eu quero dizer, de conhecimento dentro do campo. Então as duas coisas têm que andar juntas. Né? Então, mas o jogador tem a possibilidade, sim, de se tornar um grande técnico, desde que ele procure uma formação melhor para ele poder desenvolver o conteúdo dele, para ter argumentação. O conteúdo sempre é bom, né? Então, Claro. Se ele for técnico e tiver um curso superior, melhor ainda. Tu faz faculdade. Tu fez faculdade? Sou professor de educação física, formado, sim. Tá, mas daí tu parou com o futebol por conta disso. O problema no joelho, problema do teu pai que faleceu, coisa e tal. Aí tu foi fazer faculdade. Não, eu já estava fazendo faculdade quando eu jogava no Juventude. Ah, tu já sempre teve essa preocupação, 18 anos, né? sim, já estava na faculdade, na Universidade de Caxias do Sul. Aliás, eu sou da primeira turma de Educação Física da UCS, da Universidade de Caxias do Sul. Olha só. E vem cá, naquela época, tu já tinha aquele bigodão que tu ficou Não, famoso? eu não tinha aquele esse bigodão. bigodão. Estilo guri de Uruguaiana. Tô Cara, estranhando, inclusive, que esse tu não guri tá. de Uruguaiana. Desde quando que tu tirou o bigode? Cara, por incrível que pareça. Sabe por que eu deixei o bigode? Por causa da mulherada. Quem dera. Isso, eu tô falando aqui, Quem dera. tem que falar baixo, porque a Silvia Helena que tá Então cuidando fala baixo, ali. se cuida, não, e não. aí, mas é que tu sabe que o bigode, Deus Não ergue a voz. Não, o bigode foi porque eu me tornei preparador físico do Juventude com 24 anos, 23, 24. Então eu tinha a idade dos jogadores. Né? O bigode te dava moral, um respeito. O bigode, aquela situação daquele momento, aquela perspectiva de ser... Porque o preparador físico... O treinador, obviamente, é um líder nato, né? E o preparador físico também vem junto com o treinador. Então, para ter um pouquinho mais de respeito dos jogadores, para parecer mais velho, eu deixei o bigode. Tá, mas vem cá, na época o treinador era o Filipão. Na época eu tive treinadores. Que também tinha bigode. Que também tinha bigode. Então vocês deixavam o bigode para parecer mais bagual. Não, o Felipe não. O Felipe por opção, porque o Felipe já era mais velho, né? O Felipe é 10 anos mais velho do que eu. Então o Felipe Ele já era o teu tinha... treinador. Era o treinador. Eu tive outros treinadores como preparador físico. Eu tive o Levir Coupe, eu tive o Ernesto Guedes. Que também tem bigode. Também tem bigode. E tive o Felipe. O Felipe foi o que nós acendemos. O que tu aprendeu mais com quem? Todos eles têm alguma coisa para te dar, tá? Obviamente o Felipe, por exemplo, é um jeito dele fazer as coisas. Tu lembra um pouco o estilo dele, não? Óbvio, pô. O Felipe é uma das pessoas que eu mais agradeço na vida, né? E tá até hoje, né? Se eu sou treinador de futebol é por causa do Felipe. O Felipe que me deu a oportunidade e me colocou como treinador, porque até então eu era preparador físico. Então o Felipe tem o jeito próprio dele, aquele jeitão de paizão, coisa de sargentão, que discute com alguém, que cobra de alguém e ao mesmo tempo agasalha a pessoa, conversa, dá carinho. Esse é o Felipe do dia a dia, né? Ele está aí até hoje. O Felipe está com 74 anos de idade e trabalhando aí no futebol brasileiro. Verdade. Então, isso é uma vitória, né? Dele, pessoal. Tá, mas e daí tu ficou com ele para os outros times, daí saiu de lá? Não, na realidade, o que aconteceu? Eu era No Grêmio, preparador tu veio pro físico. Sim, eu era preparador físico do Juventude e o Grêmio contratou o Luiz Felipe. O Luiz Felipe só vinha para o Grêmio se eu viesse junto. Isso é uma curiosidade. Naquela época não era tão obrigatório assim, né? Hoje em dia, depois de um tempo, o treinador sai e leva uma comissão, leva até treinador de goleiro, leva um monte de gente, não é verdade? É verdade, porque naquela época o clube não deixava isso acontecer, né? Ele Contratava o treinador o treinador e o preparador físico. O restante o clube já tinha. Mas o preparador sempre vinha junto. Sempre vinha junto. É isso que eu estava tentando te dizer, que quando o Grêmio se interessou pelo Felipe, o Felipe queria que eu viesse junto, né? E o Grêmio teve algumas restrições. Ah, é?
Demorou um pouquinho, mas aí o Felipe entrou num acordo junto com o Grêmio e eu vim junto com o Felipe para o Grêmio. E fomos campeões gaúchos em 87, nessa nossa vinda. Nós substituímos 2 uruguaios, né? Já naquela época a dupla Grenal contratava uruguaios. O Mujica e o Gesto. O Mujica era o treinador. Eu achei que esse negócio de contratar o Uruguai, Argentina, era coisa do Fossati pra cá. Essa paixão de gaúcho... Fossati pra cá, não. Essa paixão de gaúcho pela língua espanhola não é de agora, não. É de muito tempo. Não, no Brasil todo, né? Virou agora moda, sim, né? Virou mas até antes era o Rio Grande. Mas no Brasil todo agora virou essa moda, agora né? Virou essa moda, português, não sei o que lá. Português, argentino. Que bárbaro. Tá, mas e daí, me conta? Aí tu veio pro Grêmio e depois essa história de ir pro Kuwait, como é que foi o negócio? Foi depois? Pois é, essa história de ir pro Kuwait, nós ficamos Mesma coisa, o Filipão foi, tu foi junto. Exatamente. O Felipe era naquele momento, o carro-chefe, né? Nós ficamos o ano de 87 no Grêmio, e fomos campeões gaúchos. O ano seguinte, em 88, o Felipe foi pro Goiás. Eu não fui pro Goiás. Fiquei no Caxias, trabalhando como preparador físico, já ser Caxias, né? Trabalhamos 3 meses, o Felipe me encontrou, eu estava em Santa Cruz para jogar um jogo do Campeonato Gaúcho, Caxias e Santa Cruz. O Felipe me liga, só preciso falar contigo. Felipe no Goiás. Preciso falar contigo, quando é que tu vem? Daqui um dia eu estou em Caxias. Tá bom, aí vamos conversar. Ele disse assim, seguinte, na rodoviária de Caxias do Sul, dentro do Chevette dele, nos encontramos, chevetinho verde, nos encontramos e ele disse assim, o seguinte, daqui eu estou indo para o Kuwait ou Kuwait, né? Estou indo para o Kuwait e daqui 15 dias. Depois eles vão vir te buscar. E tu, a partir desse momento, tu vai ser treinador. Eu digo, não, tu é maluco, eu não sou treinador, sou preparador físico. Não, tu vai ser treinador. Tu vai ser treinador porque eu vou te ensinar a ser treinador. E eu quero que tu seja treinador porque tu tem muita liderança e tal. Tá bem. Tu acha que eu tenho condições de ser treinador? Dentro do Chevetinho, não te esqueça. Na rodoviária de Caxias do Sul. Tu acha que eu tenho condições? Ele disse, eu acho que tu tem. E eu vou te ensinar. Te prepara aqui, daqui 1 mês e meio, 2, tu vai pro Kuwait. Bom, aquela notícia caiu como uma... Pô, meu Deus. Tinha 30 anos de idade, imagina. Aliás, tudo na minha vida foi muito precoce. Então, 2 meses depois, estou eu chegando no Kuwait, Kuwait City, e o Felipe e o Mortosa, que foi trabalhar com ele como preparador no Goiás. Nos encontramos de madrugada no aeroporto, aqueles caras todos com aquelas desdachas que são aqueles vestidos brancos, né? Eu olhando aquilo completamente fora do meu... Encontrei lá, olhando no canto, o Felipe e o Mortosa. Digo, bom, graças a Deus, eles estão aqui, né? Nos encontramos, e ele que disse que ia me ensinar, eram umas 2 horas da manhã, às 3 horas, 3h30, chegamos no apartamento dele, eu dormi lá no apartamento dele. Às 5 horas da manhã ele saiu para o Egito e disse assim, olha, tu faz o seguinte, tu vai ser treinador, tu é professor, tu é formado, pega os teus planos de aula e transforma os teus planos de aula em treinamento para os jogadores. E te vira. Mas ele te convidou porque ele estava vazando do Egito. Não, ele saiu com a equipe dele, porque o que acontece? Deixa eu ver, agora nós estamos em setembro, né? Em setembro, nós estamos no auge do verão no mundo árabe. O mundo árabe, nessa época do ano, com algumas exceções bem raras, a temperatura está 50 graus, 55 graus. Então, tu não pode treinar. Então, esse pessoal sai, não é bem agora, em junho, julho, nas férias da Europa, né? O ano na Europa termina em junho. Então, por quê? Porque as férias, o período de férias do pessoal europeu é julho, agosto. Essa é a alta estação, né? Então, os times do mundo árabe saem do mundo árabe, que está muito quente, e vão treinar na Europa. Fazem o treinamento, a temperatura está ao redor de 30 graus, dá para treinar. 50 graus não dá para treinar, quer dizer, dá para treinar, mas é muito difícil. Então, o Felipe foi para o Egito, que é um pouquinho mais baixa a temperatura, que é na África, não é na Ásia, né? E eu cheguei lá e fiquei. Te vira. E o bom de tudo isso é que 10 dias depois eu fui para a Hungria.
ainda comunista, fazer exatamente esse treinamento em Miskolc, que é a segunda cidade da Hungria. Então, eu comecei minha carreira de treinador assim. O Luiz Felipe me dizendo, olha, não, pode deixar que eu te ensino. Me ensinou, falou meia hora comigo. Pega teu plano de aula, faz assim, adapta, te vira. E eu acabei indo para a Hungria 10, 15 dias depois. E aí eu dei sequência na minha carreira. Chima, tu fala árabe? Eu não falo árabe, mas já na época eu falava inglês. Então, aliás, foi até ótima lembrança, porque eu traduzia as palestras do Filipão, né? Eu fui para lá para trabalhar com ele como treinador do Sub-20. Ou seja, o Felipe era o head coach, treinava o time principal e eu treinava o Sub-20, que é o que vem logo depois. E nesse treinamento, nos jogos do time principal, eu traduzia e fazia a tradução para os jogadores da palestra do Luiz Felipe, que falava já o inglês, mas um inglês um pouquinho mais... João Santana. Um pouquinho mais difícil. Não, um pouquinho melhor. E eu fazia a tradução, então, dos jogadores. Porque não podemos esquecer que os árabes, né, chineses, árabes, sempre foram os maiores mercadores do mundo, né? Então, eles têm uma facilidade enorme para falar o inglês, falar a língua deles. Eu não falo árabe. Eu procurei falar árabe. Fui na Universidade do Kuwait para fazer o curso de árabe, só que não tinha vaga. Aí passei a fazer o inglês para aperfeiçoar meu inglês na Universidade do Kuwait. Daí vocês ficaram morando juntos lá 3 anos, é isso? Ficamos 3 anos e até a invasão do Iraque ao Kuwait. Mas vocês se conhecem. 3 Dá anos. para dizer assim que tu e o Filipão são amigos de anos? Nós somos amigos, sim, de porta a porta, familiar. Né? Eu quis pegar... Sim. Tu viu? Ele disfarçou, né? Ele é malandro, né? Eu quis dar um engate nele, ele, ó. Ele é vivo, rapaz. Quis pegar ele do contrapé, mas não deu, mano. O vizinho é ligeiro. Nós somos amigos familiares, porque morávamos em apartamento frente um para o outro, né? Mas não dá para dizer que vocês se dão desde pequeno. Não dá. Não tô conseguindo pegar o Celso Roth em nenhuma, velho. Que barba. Tá, mas e aí, Che? Vocês faziam churrascada junto? Tomavam mate junto? Sim, tomávamos muito mate. Muito mate. Ah, tem erva lá? Nós conseguimos, levávamos. Olha, contrabando de erva. Olha. Fomos pegos na alfândega várias vezes, até explicar o que era erva, que era um chá pra gente tomar. Não, tô trazendo erva. Uhum. Não, mas fica tranquilo que a bomba tá junto. Aquela coisa toda. Mas, enfim, ficamos 3 anos. Aí invadiu o Kuwait, como é que foi? Quem invadiu quem? O Iraque invadiu o Kuwait. E vocês estavam lá? 1991, não. O Felipe estava. O Felipe estava na Europa já treinando a seleção kuwaitiana, né? Já era treinador da seleção kuwaitiana. E eu tinha saído de férias. Eu saí de férias, ficamos, eu e minha família, 15 dias na Europa. Quando chegamos no Brasil, o Iraque tinha invadido o Kuwait. O Saddam Hussein. Uhum. Que tal? A gente vê as imagens pela televisão de lugares que a gente estava morando, andando e tal. Tá, mas daí quando deu o negócio, tu estava na Europa, tu veio para o Brasil e daí nunca mais. Não voltei para o Kuwait. Voltei para a Europa 15, 20 dias depois para trabalhar com um time da... Cara, agora me faltou aqui. Mas um time da Ásia. Fiquei, 45 dias na França. Voltei para o Brasil. E depois disso, sim, aí fui para o Catar. Fui treinar a seleção sub-17 do Catar. Mas Deus o livre, tia. Mas como é que vai para um lado e para o outro? Isso aí quem é que faz essa negociação? É um agente, como se diz? É um agente já falecido. Esse era o camarada que te colocava. Isso, é que nem jogador de futebol. É um agente que levou... Tu tem agente? Hoje eu não tenho. Mas naquela época, o Elias Akur levou o Zagallo, levou o Parreira, levou um monte de gente para lá e levou o Felipe. E junto com o Felipe, na aba do chapéu do Felipe, eu fui junto. Quer dizer que esse negócio de... Tu não tem agente hoje? Hoje não. Hoje não é que não tenha necessidade. Claro que sempre tem necessidade.
Mas hoje a gente tem Nome, né? Tem uma situação melhor do que antigamente, né? Antigamente as pessoas não conheciam o profissional. Hoje não. Hoje quem quer contratar o fulano de tal, no meu caso, entra em contato direto, né? Mas é verdade, claro. Tu vê, né, Xê? Ele colocou, tu sabia essa história aí? Que o homem teve na guerra lá, Xê. Por pouco ele conheceu o Saddam Hussein, rapaz. Por pouco ele participou lá das guerras lá. É verdade. Por isso que o pessoal te chama de turrão, né? De brabão. Cara, eu não sou. Foi daí que tu pegou essa... Eu não sou turrão, cara. Eu acho que puxei um pouquinho o lado paterno. Sou pragmático, assim. Eu gosto das coisas bem claras e resolvidas, com disciplina, com limite. Então esse aqui não ia poder jogar no teu time, pode ir. Então o não é ia poder mais jogar complicado, né? Mas tu já discutiu com um jornalista, por exemplo? O Dunga esteve aqui conversando com a gente e disse que já teve um arranca-rabo lá com o cara da Globo lá, não sei Foi o quê. muito sério, inclusive. Foi. Ele contou aqui, foi muito engraçado. E tu já teve isso aí? Nunca teve um arranca-rabo? Nunca. Porque a imprensa enche o saco também, né, Chico? Não, a imprensa faz o trabalho dela. A imprensa Mas não enche sempre o saco. tem uns que pegam mais no pé do cara, Sempre tem os que são mais incisivos, né? E eu sempre digo para a imprensa o que é ruim no futebol é a redundância, né? De perguntar sempre a mesma situação. Então, na mesma entrevista, tem repórteres que fazem a mesma pergunta de forma diferente e tu tem que responder de novo, né? Tá, mas, por exemplo, essa fama de retranqueiro foi a imprensa que te colocou, não? Por quê? Porque quando eu treinei o Internacional em 97, né? O Internacional estava com um time tecnicamente muito complicado, muito desequilibrado. E nós conseguimos ficar, porque quando eu vim pro... Isso é importante também dizer, quando eu cheguei no Internacional em 97, todo mundo no Internacional esperava o Parreira, que tinha sido campeão mundial. E ao invés de vir o Parreira, veio o Celso Roth de Caxias do Sul. Claro que tinha que dar um probleminha, né? E a imprensa realmente ficou questionando a minha performance, a minha qualidade técnica e tal. Com razão. Porque assumir um time que nem o Internacional ou o Grêmio ou qualquer um time da Série A é muita responsabilidade. Mas aos poucos nós fomos galgando algumas coisinhas e fomos indo e conseguimos montar um time no primeiro semestre de 97 que acabou sendo campeão gaúcho. Mas de janeiro até junho, só pau. o que aconteceu? Eu me tornei um cara monossilábico, só pau. Aí uma coisa que eu não recomendo para ninguém que não deve fazer. Eu dizia assim, sim, não, talvez, vamos ver. Então, isso trouxe toda uma carga para cima do profissional que eu carrego até hoje. Quem não me conhece acha que eu sou turrão, acha que eu sou retranqueiro, acha que eu sou tudo isso porque foram coisas, adjetivos colocados nesse período. Nesse período. E esse período passou para a minha vida profissional e passou para todos os lugares que eu fui. No Rio de Janeiro, o que acontece no Rio de Janeiro? Eu fiquei 5 anos no Rio de Janeiro. O que acontece? A empresa Lá do Rio... tu treinou o Vasco. Vasco, Botafogo e Flamengo. A imprensa do Rio pede informação dos colegas aqui. A imprensa de São Paulo pede informações dos colegas aqui. A imprensa de Minas pede informação dos colegas daqui. Claro. Qual é a informação que foi passada? A informação desses primeiros 6 meses que eu fiquei no Internacional. Não, é turrão, não responde, é porque é retranqueiro. Retranqueiro o treinador só é retranqueiro quando não tem qualidade técnica para colocar no time. Entendi. Quando tem qualidade técnica... Vem cá, mas saiu uma matéria lá na RBS, lá, que pegaram uma fala tua, o negócio de entrar por trás e... Entrar por trás? Como assim entrar por trás? Que tem que chegar junto por trás e pegar no tendão, não sei o quê. Teve uma conversa assim. E aquilo ali foi ao ar, né? Foi. Como é que é essa história? Com os microfones potentes como temos hoje, né? E toda essa qualidade... Teve essa conversa? Teve, é fato. Não tem dúvida nenhuma. Mas ali que daí os caras... Eu cheguei no Grêmio, eu não me lembro que ano foi isso, né? Mas, sei lá, uma das minhas passagens pelo Grêmio... Vamos dizer assim, tu teve 4 pelo Grêmio e 4 pelo Inter, é isso? Não. Foram mais. Eu tive como preparador físico, tá?
contando a minha passagem pelo Grêmio como preparador físico, foram 7 vezes no Grêmio e 5 vezes no Internacional. Mas tudo bem, a imprensa que faz esses cálculos, eu nunca fiz. Mas vamos lá. Essa passagem, numa dessas passagens, se eu não me engano, agora a gente está rememorando, era em 2000, foi em 2000, ou 99, eu acho, minha segunda passagem no Grêmio, e eu tinha na defesa o Marinho, o zagueiro, e o Miranda, acho que era o outro zagueiro. E nós estávamos levando muitos gols antes de eu chegar. E aí foi uma das situações que nós conversamos com os zagueiros e o time todo. Então, tem que chegar, tem que fazer isso, tem que mostrar quem manda na nossa área, né? E a imprensa pegou. Essa é uma conversa interna. Privacidade... privacidade que não existe mais, né? Bom, hoje em dia ninguém mais... A privacidade está exposta no celular, todo mundo está mostrando a sua casa, a sua família, o que come, o que não come, né? Isso aí. Então, naquele momento já estava surgindo isso. Né? Tu vê, 99 já faz um bom tempo. É quase que porque na verdade o paparazzo sempre houve, né? Sempre houve, sempre teve. E ainda mais assim, o camarada tá ali, viu o que tu tá falando, se ele puder encostar um microfone, que nem tu falou, um microfone potente, quando vê ele já te pega, tu conversando lá com o zagueiro numa conversa privada. Não tem jeito, é isso aí. Só que daí, mas essa coisa de turrão e tal, Não sou turrão e não sou retranqueiro. Viu? Eu sou absolutamente... Fala para aquela câmera ali. Eu não sou turrão e não sou retranqueiro. Isso foi um rótulo colocado pela imprensa, né? Que tem a necessidade de colocar rótulos. Mas até porque é o seguinte, como tu falou aí, Che, tu já foi 7 vezes do Grêmio, 5 do Internacional. Então, a imprensa já criou também uma situação de que está acontecendo alguma coisa no Grêmio. Lá vem o Celso Roth. Está acontecendo um grande... o Celso Roth está chegando aí. Já viram o Celso Roth no aeroporto. Aí começa aquelas coisas. Hoje em dia está tudo nessa base. O telefone do Celso Roth. Alguém tem o telefone do Celso Roth. Aí vai. Como é que tu vê isso? Cara, te incomoda? Não me incomoda. Eu acho legal, porque eu virei uma situação assim. Te lembra um tempo atrás aí que tinha as coisas de Porto Alegre? Sim. Te lembra disso? Claro. Numa dessas coisas que Porto Alegre assim, fala, não sei o quê. As coisas que mais falam, os lugares, o pôr do sol de Porto Alegre. Coisas que Porto Alegre fala. Me lembro. Aí, coisas de Porto Alegre, o Celso Roth vem aí. Então, isso é fantástico, né, cara? Isso é bom, né? Isso é bom. Tem as ironias óbvias, essas brincadeiras da internet e das redes sociais, mas é muito melhor, é aquela velha situação, muito melhor ser lembrado do que esquecido, né? Então o Celso Roth vem aí e se tornou uma das situações que as pessoas têm até hoje, né? Por quê? Por tantas vezes... E não incomoda ninguém, nem da tua família, nem... Tu tem filho? Não, tem filho? Não. Eu tenho um casal de filhos. E eles também não levam na boa. A princípio, sabe como é que é filho, né, cara? A princípio, não, mas... Porque eles devem ouvir corneta no sim, colégio. Claro, bullying sempre teve. E eles não se incomodam? Hoje é bullying, né? A gente antigamente era... Bullying, protagonista, reativo, essas coisas todas. Aí a gente tem que usar esse palavreado Mudou. Mudou Hoje em dia um pouquinho, né? Vem cá, Che, mas então tá... Vem cá, e imprensa, então, polêmica, aquela história do Douglas Costa, como é que foi? Foi contigo? Foi comigo o Douglas Costa, cara. Douglas Costa era um menino, era menino, era jovem, né, na época. Tinha 16 anos. Como é que aconteceu? Nossa, ele era bem... era o começo dele. Como é que é o começo dele? Eu tive a felicidade, antes de falar do Douglas Costa, de fazer algumas coisas interessantes nesse mundo do futebol, né? Eu trabalhei com o Ronaldinho com 16 para 17 anos. O Ronaldinho foi campeão comigo no Grêmio, né? Eu trabalhei com... Ele jogava no profissional com 16 anos? Exatamente. Tu vê, rapaz. Bom, o Pelé também jogou com 16. O Douglas, são as exceções que eu te falei antes. Douglas Costa, eu coloquei no time profissional do Grêmio com 16 anos. E a história dele é bem interessante, porque eu não tinha um jogador com o pé esquerdo para eu colocar do lado esquerdo. Machucado, sei lá, cartões e tal. Campeonato Brasileiro. Aí eu pedi para o falecido Verardi, que é uma das pessoas dirigentes do Grêmio, que eu tenho uma saudade imensa,
Disse, não, vamos ver no júnior não tem, mas no juvenil tem. Um menino lá que está se destacando. Aí trouxeram o Douglas. E eu coloquei o Douglas para treinar e acabei colocando ele no time principal do Grêmio. Contra o Santos, o jogo. Nós ganhamos do Santos aí no antigo Olímpico, né? 2-1, o segundo gol, o gol do Douglas Costa. Bah. E no dia seguinte nós fomos treinar. Fomos treinar e o Douglas Costa não queria nada com o treino. Estava passeando na beira da praia. Aí eu dei uns chacoalhos no Primeira Douglas. oportunidade que o cara teve, já começou a dar mancada. E eu dei uns gritos Tá, mas com daí ele. tu deu-lhe um grito lá e os caras... E vazou, Por apareceu. que vazou? Hoje nós temos o CT, que tu podes deixar a imprensa entrar ou não, ou deixar a imprensa entrar num determinado momento do treinamento, né? Porque senão fica assim essa exposição, né? Porque eu estava no meio do treino e no Olímpico antigo, o campo de treinamento era do lado e a imprensa ficava toda na cerca, no muro do campo. Ficava ouvindo E o aí, que tu falava. ouvindo tudo. Né? Tu deu esporro nele. Não só a imprensa, como vários professores de educação física, treinadores, ficaram filmando e ficavam filmando o treinamento da E gente. tu deu o grito. Dei um grito para ele. Xingou ele. Xinguei um pouquinho. Não, xingou um pouquinho, não. Tu falou que ele não... Como é que era? Bosta nenhuma? Como é que era? Não ganhou porra nenhuma, não quer treinar, eu te mando de volta para o Sub-16. Tem que foi dar o que aconteceu. Mandei ele de volta para o Sub-16. É, Ficou uma semana lá, depois busquei ele de volta. só pra dar um gelo nele. As coisas têm que ter uma Tu didática. tem que ter, né? Tem que Tem que ter uma didática, entendeu? Por exemplo, Fabiano do Internacional, que tu não está falando, ele era um cortador de cana, sem demérito nenhum, antes de ser jogador de futebol profissional. Fabiano, o Fabiano. O Fabiano. Ah, tu vê. O Fabiano era cortador de cana. Aí começou a jogar o amador, foi para o interior de São Paulo, time profissional, e acabou no Internacional. Então, o Fabiano, até ele se tornar titular do Internacional, no título que até hoje tu lembra, inclusive tu agora, o Fabiano, até ele se tornar titular do Internacional, nós tivemos vários momentos que eu tive que colocar, tirar, tirar e colocar, e assim vai. Até ele se tornar titular da equipe. Então, isso é didática de trabalho, né? E Ronaldinho Gaúcho foi numa outra situação também, fizemos isso, e o Douglas também participou por isso. Como o Robinho, que eu tive a felicidade de trabalhar no Santos, também. O Diego também. Felipe Coutinho também. Lúcio, zagueiro internacional, capitão também. Eduardo Costa também. Olha então são vários jogadores que a gente passou. Esse é um jeito... Mas aí esse teu jeitão aí é um jeitão gaúcho, de ser um técnico, né? O gaúcho tem... Porque o gaúcho tem uma tradição, inclusive, de grandes treinadores gaúchos, né, Che? Inclusive de seleção, né? Tem aí o Tite, o Dunga, o Mano Menezes também, o Filipão, né? Cara, tá faltando só tu, né, Che, na seleção. Eu não tive essa felicidade. Talvez por falta de qualidade, não sei. Mas também pelo meu jeito de ser. Eu sou um pouquinho diferente, né? Eu acho que sou, mesmo que muita gente me ache parecido com o Felipe. Nós temos muita afinidade, eu adoro o Felipe, né? Já disse em todos os órgãos de imprensa, vou dizer aqui de novo, se eu tenho alguma coisa, se eu sou alguma coisa na vida, eu devo ao Luiz Felipe Scolari, né? Eu não me canso de dizer isso. Mas o Mano, por exemplo, o Mano tem um jeito diferente de trabalhar, o Tite tem outro jeito diferente de trabalhar, um pouquinho mais conciliador, um pouquinho mais não tão direto. O Dunga já é mais parecido com a minha linha, é um cara mais direto. Também foi centro médio, né? Também foi volante. Participou, foi treinador da seleção brasileira. Eu participei com ele, inclusive de planejamento de algumas escolhas que ele fez quando ele foi chamado para treinar a seleção brasileira. Então, são situações diferentes, é uma questão de oportunidade. E falando em seleção, e esse aí, o Diniz aí, o que tu acha disso aí? E o que eu acho disso aí? Não, mas ele é da onde? O que tu acha desse cara aí? Ele é da onde? Não, eu acho. O Diniz fez estágio comigo quando eu estava no Cruzeiro. O Diniz era um trabalhou jogador. Com ele? O Diniz era jogador, tá? Um jogador profissional bem sucedido. Procurou e fez por si para estar onde está.
O que eu acho do Diniz? Eu acho que o Diniz é uma situação pós-Copa do Mundo 2014. O que o Diniz fez? O Diniz mudou um pouquinho o jeito de jogar, que eu acho muito perigoso, na minha opinião. Joga perto do próprio gol, isso é difícil, muito complicado, dá certo, quando dá certo. Quando tudo no futebol é assim, ó, tu inventa alguma coisa, o adversário, tu faz 2, 3 jogos, o adversário já pega, tu já não consegue, descobre como marcar. Então o Diniz está assim, ele conseguiu no Fluminense, e foi no Fluminense que ele conseguiu, depois de passar por vários clubes e tentar fazer isso e não deu certo, né? E no Fluminense ele conseguiu, então ele tem o seu mérito, tá? Quanto a ele ser treinador da seleção brasileira, o que eu acho é que os dirigentes da CBF que estão pecando nisso, né? Nós não podemos ficar uma seleção brasileira qualificada como a nossa, com títulos que tem, ficar à mercê de uma exposição, vem treinador, não vem treinador, treinador estrangeiro, treinador brasileiro, é simplesmente uma falta de gestão muito grande, né? Então, porque o Diniz nunca foi campeão, né? Não, ele foi. Com o Fluminense. Foi agora, campeão regional. Com o Fluminense, mas é muito pouco, né? Mas a ideia qual é que era ali era trazer um treinador estrangeiro, ele tá A CBF falava do Ancelotti, que é um treinador italiano, 4, 5 vezes campeão da Euro, mas que nunca trabalhou numa seleção, né? Não trabalhou na seleção do país dele. Aliás, o país dele está em baixa, né? A Itália são 2 Copas do Mundo que nem foram, né? Não foi para a Copa do Mundo, não conseguiu chegar lá. Então são as coisas assim que a gente fica pensando como é que as coisas funcionam, né? É que nem os portugueses, por exemplo, que estão na moda. Ganharam o que os portugueses, a não ser 1 Euro, depois que o Luiz Felipe foi trabalhar lá e foi vice-campeão da Euro em Portugal. Então são as coisas assim, olha, ganhar não quer dizer que vai cumprir aquilo que promete, né? Ser campeão nunca cumpre o que promete. Tu tem muita história para contar e eu vou perguntar agora, em seguidinho, eu quero saber do Grêmio. Aí vamos falar do Ronaldinho, vamos falar desses caras aí. Mas antes eu quero... do que tu quiser, Mas eu quero falar antes daqui, ó. É desse nosso patrocinador aqui, que é o Esportes da Sorte. O Esportes da Sorte é um dos maiores sites de aposta do Brasil e agora chegou no Rio Grande e já é patrocinador do Grêmio. Tá na camiseta do Grêmio, viu? Não vi. Mas tá na camiseta do Grêmio, Esportes da Sorte. Verei. É verdade. É a bet oficial do Grêmio, como se diz, né, Che? E ali na Esporte da Sorte, tu pode apostar nos principais esportes do mundo, né? Te diverte e ainda tem chance de ganhar uns pila. E além de apostar nesses esportes todos, tem também os joguinhos, né? O Licurgo gosta muito de um joguinho, porque o Licurgo sempre foi muito azarado com as minas, sabe? As minas... é? Mas agora ele está se dando bem com as Minas da Sorte, que é um joguinho que tem, que ele vai acertando. O único lugar para ele se dar bem com as minas é no Esporte da Sorte, né? E tem também um foguetinho lá, como é que é o nome daquele lá? O Spaceman, né? Como é que é? É verdade? Spaceman, é verdade. Que aí é um foguetinho que... Saiu daqui? Tô falando contigo, tu sai daqui, rapaz. Que bárbaro, que falta de educação, tia. Nós estamos falando. Que bárbaro. Ó, lembrando que o Esporte da Sorte, que esses jogos não é renda extra, né? Não é renda extra, não é para tu ficar rico nem pegar o dinheiro do aluguel para jogar, entendeu? É uma brincadeira para deixar o jogo com mais emoção. É verdade. Então, tá quieto e divertir, ganhar uns pila, acessa lá esportesdasorte.com e te cadastra. Vamos falar do Grêmio, che. Não são 4, são 7, então. Eu estava aqui que a Silvelena pesquisou e disse que tu foi treinador 4 vezes, mas tu foi 7 eu voltei no mesmo ano, por isso que existe essa confusão. Entendi. Eu saí no primeiro semestre, depois voltei no segundo semestre, eles não contam, né? Mas tudo bem, eu acho que 4 ou 7 não tem problema. Então qualquer coisa que acontece que o Grêmio está mal, vamos chamar o Celso Roth que ele conserta. Foi assim. Atualmente não é mais, né? Porque a última... participação no Grêmio foi o quê? Em 2011, eu acho. 2011, 2012, alguma coisa assim. Cachê, alguma vez, já que tu treinou tanto o Grêmio quanto o Inter, tu sair de casa para treinar em vez de ir no Grêmio e no Inter? Não aconteceu, não. Tu chega com a camiseta do Grêmio. Não é possível. Mas tu tá com o fardamento do Grêmio e chega lá no Inter, mas tá louco? E aí, que tal, gurizada? Cadê o Ronaldinho? Falando em Ronaldinho, como é que foi esse negócio de treinar esse fenômeno aí? Ele brilhou, ele começou contigo.
Eu quando cheguei no Grêmio em 98, segundo semestre de 98 no Campeonato Brasileiro. O Ronaldo já estava no grupo principal do Grêmio. Ah, já estava. Já estava. Quem é que estava na época antes de ti? Acho que era o Edinho, treinador do Grêmio, alguma coisa Que assim. foi o zagueiro aquele. O zagueiro da seleção brasileira. Foi do Fluminense Acho. e foi do Grêmio também, né? Foi do Fluminense, foi do Grêmio também. Acho. Então ele já estava. E aí eu cheguei no Grêmio, o Ronaldo estava, só que o Ronaldo estava, mas não estava. Por quê? Porque eu acho que tu vai chegar nessa situação, que todo mundo que é gremista e que está no futebol sabe disso. No segundo semestre de 98, o Ronaldo, com 16 anos, ele participava da Seleção Brasileira Sub-17 e da Seleção Brasileira Sub-20, já. Barbaridade. E era jogador do Grêmio. Só que nós pegamos um momento onde o Ronaldo era chamado toda hora para ir para a seleção, ou 17 ou 20, e não ficava no Grêmio. E eu tinha que fazer um time no Grêmio. O Grêmio estava desequilibrado, com maus resultados do Campeonato Brasileiro. Eu cheguei no Grêmio, o Grêmio era o último colocado do Campeonato Brasileiro. Então eu tinha que fazer um time. E aí eu coloquei um cara chamado, tu vê, tchê, Itaqui. Nossa Senhora, é longe. É grosso. É longe. Itaqui longe. é 80 quilômetros depois do Uruguai. Pois é, e, aliás, ele tinha esse codinome porque ele era de lá e ele era base do Juventude de Caxias do Sul. Então tu já conhecia ele de lá? Não conhecia. Então ele é teu protegido. Não. Foi por isso que tu botou ele e deixou o Ronaldinho no banco. É isso que eu quero chegar. Tu botou o Itaqui para jogar e botou o Ronaldinho, o melhor jogador do mundo, no banco do Itaqui. É isso aí? Botei e devido às circunstâncias daquele momento eu botaria de novo. Por quê? Porque eu tinha que organizar o time do Grêmio, né? E o Itaqui, eu coloquei o Itaqui e o Itaqui me deu um equilíbrio tático que eu queria. E o Ronaldinho nunca ficava. Então, quando o Ronaldinho vinha de volta, né, o Ronaldinho, às vezes, não pegava nem lista e, quando pegava lista, ficava no banco. E o Paulo Santana, de certo, te adorava por conta disso. Falecido Paulo Santana... Te adorava por conta disso, né? Me chamou de tudo que tu possa imaginar. Inclusive Inclusive de meu amor quando ganhamos o título. Ah, mas então ele então tem essas coisas. Tem né? essa É por isso que dizem que eu sou turrão, né? Perseverança, às vezes, faz com que isso aconteça. Mas aí o que aconteceu? No final de 98, o Ronaldinho... Acabou o ano e nós fomos para o ano de 99. Aí o Ronaldinho ficou no Grêmio. Quando o Ronaldinho ficou no Grêmio, o Itaqui simplesmente foi para o banco. E o Ronaldinho passou a ser titular do Grêmio. E eu tive até que, por razões óbvias de colocar o Ronaldinho como titular do Grêmio, o titular da posição era o Palhinha, que jogou na Seleção Brasileira, São Paulo, Cruzeiro. Sim. Eu tirei o Palhinha e coloquei o Ronaldinho, e aí ele se tornou o melhor do mundo. E naquela final do Gauchão, foi que ele deu o chapéu no Dunga? No final do Gauchão de 99, primeiro semestre, ele acabou fazendo aquilo com o Dunga. Que para muitos foi muito lindo, muito bonito. Para o Dunga deve ter sido horrível. Não, mas pode ouvir. Ou o Dunga falou aqui, o Dunga esteve aqui com a gente, aqui já falou. Ele disse que não se importou muito. Porque não foi um... Não foi... Talvez não, agora ele não foi durante o jogo, na circunstância do jogo, não foi um desdenho. Foi o que ele achou que devia fazer. Tá certo. Ele improvisou. É isso que é a diferença do jogador brasileiro com o jogador europeu. É que tem essa coisa, né? Eu lembro daquelas embaixadinhas que aquele... Como é que era o nome daquele lá? Não vou lembrar. Que fez um monte de balãozinho, tomou um sarrafo. Como era o nome dele? O Edilson. O Edilson? O Edilson foi fazer uma gracinha num jogo pegado. Num clássico. Num clássico. Gracinha e Palmeiras. Foi fazer uma gracinha. Perdeu o lugar pro Ronaldinho, perdeu o lugar na seleção para o Ronaldinho. Por conta daquela coisa. Por conta daquilo. Ele exagerou, né? Ele quis humilhar. Ali foi desdenho. O do Ronaldo com o Dunga, no Grenal decisivo, foi um lance dele. Foi a alternativa que ele encontrou. Sim, se ele tivesse ido e ainda voltado de chapéu e tal, claro, aí já ia fazer
Foi que barbaridade. São essas coisas de jogo. Você O sabe que Ronaldinho. eu larguei o futebol, né, Che? Imagino. Eu larguei o futebol por... Ou ele te largou? Não, na verdade eu não larguei porque eu nunca peguei, né? Então é difícil dizer que eu larguei. Eu parei de jogar por conta de recomendação médica, né? O meu médico me recomendou. Ele passou e viu eu jogando e me recomendou. Disse, cara, para de jogar, porque não é o teu negócio. Para, né? Teu amigo médico. Essas piadas são sempre as mesmas que eu conto aqui, porque como a gente faz vários matcasts, de tempo em tempo eu repito as piadas. Né, Ligu? Essas piadas são ruins. Ligu fica rindo das minhas piadas, che. É que é meia dúzia de piadas que eu tenho para contar aqui. Daí eu tenho que falar. E cá, che. Mas aí o Ronaldinho foi para a seleção principal, Copa do Mundo, não sei o que lá, Copa da América, né? Foi lá que ele driblou Copa da todo América, mundo. ele driblou o time da Venezuela inteiro. É verdade. E o Galvão dizia: olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Esse cara marcou muito, né, esse Galvão. Essa aí do Ronaldinho, vai que é tua, Tafarel. E aquelas coisas Sabe todas, que né? a gente quer chamar o Galvão Bueno para fazer uma conversa aqui também, né? Uma dessa vai dar certo, né, Che? Chama, cara, porque ele é produtor de vinho aqui e tal. Porque tá sempre aí, ele veraneia aqui na Praia do Cassino e tá sempre por aí, né, Che? Vai que, né? Ele vem aqui também, já pensou em... Pá, já vai ser um negócio. E cá, Che... Tá apaixonado pelo Galvão? Não, mas é que ele é importante, né, Che? O pessoal público aqui tá sempre pedindo aí. Quem esteve aqui conversou e falou dele, disse que vai falar com ele. Eu acho que foi o Luiz Marenco, né, Che? O Luiz Marenco que disse que vai falar com ele lá. E cá, o Ronaldinho, Che, tu dava umas broncas nele? O Ronaldinho, cara, o Ronaldinho, sim. Nós tivemos muitas conversas. Hoje o pessoal diz que o computador, e é verdade, é uma ferramenta importante para qualquer situação, para qualquer ramo da vida de qualquer trabalhador. Sim. E se tornou. Aliás, o computador mudou completamente, né, a vida social das pessoas, né? O paradigma social mudou com a chegada do computador. Mas eu tenho que relatar o seguinte, já com o Ronaldinho lá no 1999, nós já fizemos isso. Eu filmei o Ronaldinho no treinamento, mandei filmar só o Ronaldinho, mandei filmar o Ronaldinho nos jogos para mostrar para ele o que ele tinha que melhorar. E aí é um grande mérito do Ronaldinho. Coloquei na nossa sala de vídeo, já em 1999, é bom que se diga. Ah, isso aí não era uma situação recorrente. Não. Em 1999 nós não tínhamos. Tu que bolou. Não bolei nada. Eu simplesmente peguei, coloquei para ele, mostrei para ele. Sim, mas não era habitual fazer isso. Não era habitual. Mostrei para eles, olha aqui a tua participação tática no time. Tá em débito, vamos melhorar, nós temos que fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Que esse é o grande problema do craque, né, Che? Principalmente do atacante, né? Quando o treinador quer botar ele no esquema tático, ó, tu tem que voltar, tu tem que ajudar a marcar, parará, aí o cara sempre se irrita, né? Não é problema, não. É uma questão de educação. O cara técnico, o craque, ele... Nós temos que cuidar muito com essa palavra craque. Craque não é só o que é o bom tecnicamente. Craque é o que é o bom tecnicamente, é bom fisicamente, é bom socialmente, é bom no campo, é bom fora do campo. Ele é um exemplo. Craque é exemplo. Vamos lá, eu vou colocar essa palavra assim. Ser craque igual exemplo. Então, nós temos que ter muito cuidado. O cara é bom tecnicamente, mas aí tem seus problemas fora do campo. Se for por fora do campo, aí tu vai dizer que o Ronaldinho entrou com passaporte fake. Não estamos falando, eu não estou falando do Ronaldinho, eu estou falando de um modo geral. Mas eu digo assim, nesse conceito de craque extra-campo também aí, o Zidane noção, deu uma cabeçada no outro. Essa é a noção que nós temos que ter. Pelé foi craque? No campo, sim, né? E fora dele? Eu acho que sim também. Foi um exemplo, né? Essa é uma extensão. Não tem nada contra o Pelé, nunca... Eu também não. Eu só estou te dizendo que na minha concepção, e é óbvio que eu só posso falar a minha concepção, tá? Eu acho o craque é o cara aquele que é craque tecnicamente, é o craque taticamente, porque tu tá me falando, fazendo uma cobrança. Não, o craque normalmente é rebelde, não quer voltar. Ninguém tá pedindo para marcar. O Romário é craque? Romário é craque.
Mas ele não queria treinar de manhã. Tu treinou ele. Eu treinei com ele de manhã. Mas ele tem uma história que Eu ele fui conta treinador do Romário no 10º gol. Mas E nunca tive problema com o Romário. De manhã ou de tarde. E o Romário não bebia uma gota de álcool. Tá, O depois eu Romário quero não falar deixava um espaço. O Romário é um capítulo à parte, eu quero falar do Romário depois capítulo à parte. separado O contigo. Romário sempre é um capítulo à parte. Ou parça. Eu gosto quando eles tem, em seguida a gente vê isso, né, Che? As perguntas, assim, pro Renato fazem isso e pro Romário também. Continuo fazendo. Tu foi melhor do que o fulano foi melhor que São tu. diferentes. E aí é muito engraçado, porque eles sempre são melhor que todo mundo, né? Claro. Vaidade. Tu sabe que eu tive uma Mas pergunta... esse negócio de técnico, só para encerrar esse assunto aqui, Che, o técnico sempre se rala, né, Che? Porque quando o time ganha, aí bota o... São os jogadores é o atacante que fez o gol. Exato. Ou é o goleiro que defendeu o pênalti. Agora, quando perde, sobra pro técnico. Porque é um só, né? Nós não somos uma classe. Os técnicos brasileiros, diferentemente dos outros argentinos ou os espanhóis aqui na América do Sul ou na Europa, os técnicos brasileiros são individualistas, egoístas, egocêntricos. Eles vivem no mundo deles. Enquanto eles estão trabalhando, é só o que importa, é o deles. A vida sindical, vamos dizer assim, comunitária, não existe. A categoria. Então, a categoria não existe. Então, fica muito mais fácil para o dirigente botar a culpa em quem? Num só. Ninguém vai reclamar. Não vai botar a culpa, mesmo o dirigente sabendo que o time não rendeu, que tiveram jogadores que não foram, não tiveram o mesmo nível, coisa assim, não vai colocar 2, 3, 4, 5, 6 jogadores tirados do time, até porque a lei não permite. Aliás, a lei permite, desde que pague todo o contrato. Então, tem jogadores que têm contrato de 1 ano, 2, 3 anos. Como Mas é o que você vai técnico fazer não é isso? assim também? O técnico não. O técnico faz o Contrato, cada um por uma tem o seu. temporada ou 2. Mas tirar um técnico não é a mesma coisa que tu tirar 4, 5 jogadores, né? Então, é por isso que o técnico sai sempre. Tá, mas vem cá, Che, na hora de sair, o técnico recebe a bolada toda até o final. Não, o jogador recebe a bolada toda. O técnico não? O técnico não. O técnico tem uma multa, que é acordada no momento de fazer o contrato. Cada um tem uma combinação. Claro. Não é uma coisa... Por isso que o técnico é o que leva a culpa sempre. Quando o pessoal quer te achar, ele procura lá Celso Hotmail, CelsoRote.com.br. não é Hotmail. Não, Hotmail. Entendeu? Não. Tô falando Rottweiler, daí eu agora falei... Certo, eu sou o Hotmail. Quis fazer uma piadinha, né? O Hot, como é que é? Tem o Hot Sexy também, Hot Sexy. Hot. O pessoal chama muito. O canal Hot. Como é que é? Hot. Sex Hot. Sexy Hot, exatamente. Também é teu, não? Pessoal, lá? Poderia ser, mas não é. Te encontra lá também? Não, lá não me encontra. Sexy Hot. Sexy Hot. Celso Hot, Sexy Hot. Mas vem cá, Chi, deixa eu te falar uma coisa, acho que tu vai gostar. Ô, Licu, vamos falar para ele aqui, o da Colônia, que agora é nosso patrocinador aqui. 60 anos dessa empresa aqui. Tu conhece o da Colônia? Sim, tu já comeu rapadurinha, tu já comeu um monte de coisa. E hoje tu vai comer mais coisa pela aqui, ó. Vai me dando as coisinhas que eu vou te mostrar. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos lá. Tem um monte de coisa aqui, ó. Isso aqui tu vai levar para casa, Che. Tu vai levar. Vai levar tudo. Olha aqui o que tem de coisa aqui. Deixa eu mostrar aqui. Para um pouquinho. Olha aqui. Esse é bom. Aqui, ó. Esse aqui é o amendoim cups. Amendoim cups. Ok. Creme de amendoim. Creme de amendoim. Tem o creme de amendoim. Creme de amendoim. Paçoca. Isso aqui tudo é bom. Tô falando que eu conheço aqui, Che. Esse aqui é o amendoim power. Olha aqui, Che. Só coisa boa, hein? Balinha de banana. Olha aqui a balinha de banana. Aí, isso aqui é orgânica, ó. Orgânica. Tu que é pecuarista e anda lá no meio do campo lá, ó. Vai gostar da balinha de banana. Tem o Beats pé de moleque, olha aqui, ó. Pé de moleque. O Beats é esse aqui, ó. Pé de moleque mini, ó. Rapaz, olha, eu vou te falar, isso aqui, tu tá cuidando disso aí, né? Tu não vai pegar essas coisas aí, isso aqui é do nosso convidado. Paçoquinha tradicional, tá? Beats pé de moleque mini e Beats tá aqui, ó. Não, Beats eu já passei, né? Já falei, já mostrei todos. Amendoim Cups, Beats tá aqui. Bueno, tá tudo aqui, ó. Isso aqui tudo tu vai levar. Muito obrigado. Tá? Olha aqui, ó. Tu não pega essas coisas aí, Elico, pelo amor de Deus. Aí, meu. O da Colônia há mais de 60 anos, Che, produz esses alimentos naturais, tá vendo? Não derruba. Então aí, ó, procura alimento da Colônia nos melhores mercados. Que baro. Falando do Grêmio, agora vamos falar do Inter.
tu não é colorado nem gremista, tu é Não, aquele que... não sou. Tu é o que tá Posso te falar contratando. isso com tranquilidade. Eu tenho respeito pelos dois, gosto dos dois, trabalhei nos Tem dois. treinador que veste a camiseta de um determinado clube que diz eu sou tal... Que eu saiba, o Felipe já se pronunciou gremista, o Luiz Felipe. O Pois Tite se é. pronunciou gremista, E aí? que eu saiba. Mas assim não interfere em nada. Mas Hoje em acho dia que não, né? acho que O não. Renato Gaúcho já se intitulou o quê? Flamenguista ou gremista? Várias vezes, né? Flamenguista? As né? duas coisas. Mas que barbaridade. E Cátia, teu título no Inter foi em 2010. Esse foi o maior, meu título Libertadores. primeiro foi em 97, né? Nós somos Campeão campeões gaúcho. gaúchos. Tá, mas o teu maior O título maior no título Inter foi da a Copa... carreira foi no Inter 2010. Ah, da carreira, inclusive. Copa carreira. Libertadores 2010. Copa Libertadores. Bah. Sabe quantos treinadores que ganharam a Copa Libertadores no Brasil? Libertadores? É. Como assim? Todo o momento que a Copa Libertadores iniciou, que foi lá em 1930 ou 40 e poucos, não sei agora também, 13 ou 14 treinadores. Olha só. Tu ganhou, olha só. Não. É um título importantíssimo. Luiz Felipe Scolari ganhou 2 vezes, o Tite ganhou, eu ganhei, O Renato ganhou. o Renato ganhou, O Então, Espinosa ganhou. o Espinosa ganhou com o Com o Grêmio, Grêmio em 83. Paulo César Carpegiani ganhou com o Flamengo, quando foi campeão mundial. Flamengo. Então, é bom a gente citar esses nomes, né? É verdade. Olha só, não é pouca coisa, não. E a final foi contra o Chivas. Chivas 12 anos? Não. Quase. Chivas Guadalajara. Como é que é essa história aí? Como é que foi que eles gritaram lá, que te chamaram de... Foi tu que eles chamaram? Tu não deixou que... Como é que é aquela história lá do Chivas, na disputa lá? Ah, não, nós fomos, por incrível Eles que queriam pareça, gritar o quê? burro. Não, puto. Puto, agora eu tô lembrando. O futebol mexicano tem um jeito de tratar os times estrangeiros assim. Isso é histórico, tá? Tanto na seleção quanto no campeonato nacional e Libertadores, quando eles participavam da Copa Libertadores. O que é isso? Quando o goleiro adversário bate o tiro de meta e quebra a bola, que é uma linguagem bem do futebol, quebrar a bola é pegar e bater o tiro de meta e botar no campo adversário, ou dar um balão, né? A torcida do México, tá, grita, né? Puto! Né? Então o estádio todo grita, puto! Então nós... Mas o que é? Tu achou que era pra ti? Não achei que era para mim, até porque eu não estou muito nessa linha. Mas, enfim, o que nós usamos isso, porque nós usamos isso na palestra, né? Nós vamos fazê-los, a torcida, porque imagina, um estádio para 60, 70 mil pessoas, lotado na decisão. Nós vamos fazê-los gritar para eles mesmos, ou eles não vão gritar. Então, no jogo do Chivas lá, nós marcamos... fizemos uma marcação alta, que se diz hoje. Peraí. Eles fazem isso habitualmente. Habitualmente. Sempre que o goleiro dá um balão pra frente, eles Presta gritam atenção isso. nisso. Seleção brasileira vai jogar no México, tá? Isso é... É padrão. Pá. Então, nós fizemos na palestra, eu usei esse tipo de situação. Marcamos em linha alta, pressão, o time do México. Pra que o goleiro... Para que ele quebrasse. Aí o goleiro tinha que dar o balão ou bater o tiro de meta longe. Aí a torcida ficou quieta. E nosso goleiro, não deu balão nenhuma vez. Nós já saíamos jogando direto, então nós com isso criamos uma coisa de intimidade para o time mexicano. Então isso foi uma coisa assim bem... Mas isso foi pensado, Che? Foi planejado por nós, da comissão técnica. Tu viu que tinha esse detalhe já era... Isso foi bem interessante, foi emocionante, porque o time do México saiu na frente e nós viramos lá, né? Nós ganhamos o jogo 2-1. E nós ganhamos o jogo lá, em Guadalajara, e ganhamos o jogo aqui no Beira-Rio. Então foi bem interessante. E depois do título, os jogadores pediram para tu ficar daí. Os jogadores pediram para eu ficar? Não, eu já estava com o contrato renovado com o Internacional. Depois do título, a coisa mais emocionante que aconteceu foi um beijo que eu ganhei do Pelé. Porque quem entregou a taça para o Internacional, para o nosso capitão,
foi o Pelé, que naquele momento a Libertadores era patrocinada por uma empresa de automóveis, né? E ela contratou o Pelé. E o Pelé entregou a taça para nós. E eu tive o prazer de ganhar um abraço dele e um beijo do Pelé. Mas tu te sentiu a Xuxa, então, né? Me senti a Xuxa. Que A segunda, né? Porque a primeira era melhor. A segunda, a Xuxa. Mas é que emocionante porque o rei do barbaridade. futebol dizer para ti, olha, tu recuperaste o futebol brasileiro. Porque o Internacional naquele momento estava jogando um futebol muito bonito, né? E isso realmente me marcou muito. Cachê, e foi tu que lançou o Damião, então, no time principal? O Damião é uma história fantástica. Em 2010, nós tínhamos o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Brasileiro Sub-20, né? E o Internacional tinha uma equipe tão boa, a equipe principal do Internacional era tão boa, que eu coloquei para o Sub-20 alguns jogadores. Por exemplo, Rodrigo Moledo, Oscar, Damião, Ricardo Goulart. Todos esses jogadores depois vingaram em equipes ou no Internacional ou fora, né? Mas eles faziam parte da equipe sub-20 do Internacional. Ah, é? E o Damião era um deles. O Damião veio direto do Amador, de Santa Catarina, né? Direto para o Júnior do Internacional. E naquele momento eu coloquei o Damião. Por quê? Porque era alto, forte, tinha certa qualidade, tosco ainda, né? Mas ele fez partidas muito boas no Sub-20, foi campeão brasileiro Sub-20. E o Damião, como o Alexandro, que era o centroavante titular, se machucou lá em Guadalajara, nós tínhamos que ter um jogador que suprisse aquela vaga. E eu tinha só o Rafael Sobis para jogar de centroavante, que acabou jogando. E no banco eu coloquei o Damião. E naquele momento, no momento lá, sei lá, 25 minutos do segundo tempo, nós estávamos ganhando o jogo, de 2-1. Eu coloquei o Damião no jogo. E o Damião fez aquele gol fantástico que alavancou a carreira dele depois. E ele se tornou o Damião que todo mundo conhece. E futebol é assim. Onde é que anda ele agora, Che? Eu acho que está no Japão. Acho. Isso é um achômetro, tá? Cachê, na zaga tu tinha o Índio. Eu tinha o Índio e o Bolívar. E o Índio, Che? O que tu me diz? O Índio é qualquer coisa que é o melhor faz referência, primeiro, à personalidade dele, né? É um cara fantástico, é um jogador excepcional. Ele é melhor que o Figueroa como zagueiro? O Índio conseguiu coisas, muito mais coisas do que o Figueroa, né? Tecnicamente, inclusive títulos. Mas né? ele tem a torcida colorada tem essa referência, Che? Quando fala do Índio em relação ao Figueroa? Eu acho que sempre tudo é momento, porque a geração anterior, a geração do Figueroa, acha o Figueroa melhor do que o Índio. E a geração mais atual do Internacional não compara o Índio com o Figueroa, o Índio é melhor. E tu? Né? Eu acho que os dois poderiam jogar juntos, por exemplo. Todo jogador é diferente, é isso que eu queria te dizer anteriormente. Antes de falar de Índio e Figueroa, a equipe da França me interroga uma ou duas vezes por ano, pedindo o seguinte, o ano passado foi a mesma coisa. Quem é que tu acha melhor? Esse negócio de jogadores, tu disse, sim, o Renato Gaúcho, lá, pesquisa, Renato Gaúcho, Romário, sei lá eu quem. E eles te consultam? Eles me consultam. Tu acha melhor porque eles sabem na Europa que o Ronaldinho começou a carreira dele comigo, né? Então, tu acha melhor o Cristiano Ronaldo, o Messi ou o Ronaldinho Gaúcho? Essa é a pergunta do La Equipe. O que eu digo para eles? São diferentes. O Cristiano Ronaldo é um jogador de área, com porte físico, com a qualidade técnica de definição. O Messi é driblador, é um gênio, tem o passe mirabolante que ninguém enxerga. E o Ronaldinho é a somatória de tudo isso. Então eu acho o Ronaldinho melhor. Bom, Até porque do Ronaldinho eu fui treinador, dos outros não. Né? Então são essas coisas. Falar de Índio e Figueroa era um jogador que tinha que ser técnico, eu vi porque joguei contra, guri ainda, mas eu quando vinha, joguei contra,
vinha do Juventude, ficava no banco, via aquele time maravilhoso do Internacional jogar, via o Figueiredo jogar. O Figueiredo era técnico quando precisava e era um jogador que chegava junto quando também precisava. Chegava até com o índio, a mãozinha pra cima. O índio, por incrível que pareça, ninguém dava nada tecnicamente por ele, né? Só achavam que ele era um jogador chegador, mas ele tinha muita qualidade técnica. Então, são essas coisas que são Vem cá, Che, mas do Inter. Depois daí, tu foi depois da Libertadores, que foi tudo bacana e tal, veio o Mundial e a derrota pro Mazembe. Sim, veio a derrota para o Mazembe. E inesperada por todos. Por quê? Por que é inesperada? Porque quando... Vamos lá. O que aconteceu naquele jogo? Porque se compara... Calma lá. Se compara ao Campeonato Mundial de 2006 com o Campeonato Mundial de 2010. Né? Então, tem que ser feita a comparação correta. Qual é a comparação correta? O Internacional saiu em 2006, ninguém esperava nada do Internacional. Tu te lembra disso, não? Porque o pessoal tem sempre memória muito curta, né? Felizmente, né? Porque acontecem várias coisas que é bom a gente esquecer. O Internacional saiu em 2006, ninguém esperava nada. Né? Não, vai lá, vai participar, poxa, ganhou a Libertadores, vai para o Campeonato Mundial. Se passar o primeiro jogo e chegar à decisão, tá ótimo. Passou o primeiro jogo, sempre o primeiro jogo é mais difícil do que a decisão. Né? Passou o primeiro jogo e foi jogar com o Barcelona. Do Ronaldinho. Do Ronaldinho e de todos os outros craques que mas tinha não, o Barcelona. Em 2006 não era tu. Calma, eu só vou te dizer, só estou te comparando. E aí, o Barcelona, que era tido como favorito, perdeu para o Internacional. Não jogaram, né, cara? Feito isso, teria que se perguntar, como é que vocês perderam para o Internacional? Agora vamos lá, 2010 Internacional. Saiu daqui com a expectativa que ia ser bicampeão. Coisa que não tinha lá atrás. Saiu com a expectativa de ser bicampeão. E a única voz que se levantava era a minha, que ninguém ouve, né? Nós temos que passar o primeiro jogo. Que era o tal de Mazembe. Mas tu acha, então, e aí, não acho nada. Estou te dizendo que quando existe uma expectativa muito alta, né, sobre um jogo que vai chegar lá na final, a gente esquece, às vezes, dos meios. E os meios, às vezes, são mais importantes do que o fim. Então, nós chegamos no jogo do Mazembe, sabíamos tudo do Mazembe. Vimos o Mazembe jogar lá nos Emirados Árabes. Vimos o time jogar, nos preparamos, sabíamos que o Mazembe jogava no contra-ataque, sabíamos o nome dos jogadores, tudo. E acabamos perdendo o jogo no contra-ataque, em 2 contra-ataques de escanteio. Então, esse é o futebol. É a mesma coisa. Por que eu te falei do Barcelona antes, que não era eu? É que quando existe uma expectativa muito alta, às vezes não se consegue e não se cumpre. E o Internacional perdeu para o Mazembe, né? E perdeu merecidamente, porque o Mazembe nos marcou e ganhou no contra-ataque, que é assim que acontece. Várias e várias vezes acontece. Mas quando é pro teu time, todo mundo fica bravo. Sim, lembrando 2006, o Inter ganhou do Barcelona numa situação parecida também com a do Mazembe também, né, Che? É o que eu digo. Vem cá, vocês estão me perguntando como é que perdeu pro Mazembe. Alguém perguntou como é que o Barcelona perdeu pro Inter? Então foi mais ou menos parecido. É isso que eu quero dizer. Mas não toda pro Barcelona, o Inter entrou como uma zebra, no caso. Eu respondo isso porque a gente já tem vários exemplos. Vários exemplos. Só que quando é particular aqui no Rio Grande do Sul, todo mundo hipervaloriza porque o gaúcho é assim. O gaúcho é o melhor em tudo, né? Pois é, né, Chico? Concorda com isso? Que o eu estou te perguntando. Claro, porque o gaúcho é o melhor em tudo. Se acha, né? Ao menos, né? Mas aquele goleiro ali, o Quiaba lá... Quiaba não, Quiaba. Quiaba? Ah, mas era um diabo aquele ali, né? Porque ele pegou tudo, né, Chico? E ainda saía picando, que assim, parecia um... ainda fez toda aquela ironia. Aquela dancinha ali no TikTok ia bombar, né? No TikTok bombou, eu acho. Pá, ele arrastando a bunda no chão, né? Parece que tava... bombou. Parece o cachorro quando vai limpar a bunda. Não, o melhor de tudo... Cachorro quando faz sujeira e vai limpar a bunda. É isso aí. Bombou no TikTok. É isso aí. Mas depois daquela derrota ali, chegar no vestiário, como é que é?
Isso é a parte importante às vezes, tá? Porque a derrota te ensina. A vitória não cumpre o que promete e a derrota, ela fica para a vida inteira. Então, a derrota, tu imagina, nós tínhamos 2 dias depois um jogo contra o time que tinha perdido pro Barcelona. Não. Para Inter de Milão, tá? Que era um time coreano. Vamos lá, vamos fazer essa colocação. Estar no Mundial não significa que tu é ruim, né? Significa que tu é bom, né? Claro. Seja de continente que for. Sim, e ainda mais campeão sul-americano, né? Não. Sul-americano, da Ásia, da Europa, da onde for. Da onde for. Então, o time coreano não era bobo. Então, tu imagina depois, a noite que nós passamos, depois do resultado do Mazembe, ninguém dormiu, obviamente, né? Fomos treinar no outro dia. Treinar no outro dia que é o problema. Sabe quando tu tem uma derrota acachapante como essa? A melhor coisa que tem é tu voltar o mais rápido possível para o teu trabalho. Quanto mais afastado, mais tu vai te destruindo psicologicamente. Quando tu volta para o trabalho, tu começa a deixar aquilo de lado, porque tem um outro jogo logo em seguida. E na vitória também é a mesma coisa, né? Então, o que nós fizemos? Fomos treinar, tivemos 2 treinamentos, treinamos 2 treinamentos, e fomos jogar o jogo contra o time coreano, que eu não me lembro o nome, ganhamos de 4, 5, sei lá. Ganhamos o jogo, tá? Terceiro lugar. Terceiro lugar. Terceiro lugar do mundo. Mas aqui não tem a grande... Aqui não tem, né? Aqui não tem. O Guardiola foi o terceiro do mundo, ele pegou a medalha e valorizou. Pô, isso aqui é terceiro do mundo. Teve gente no Internacional que não quis a medalha. É mesmo? Jogador? Não, dirigente. Ah, dirigente. Então é assim, as coisas são assim, a nossa cultura é um pouquinho diferente, entendeu? É muito complicado isso aqui. E nós, por estarmos num estado como o Rio Grande do Sul, que é vitorioso, a gente tem, desculpa, a gente tem que ter noção disso. O Rio Grande do Sul não é uma potência econômica, falando em termos de Brasil. O Rio Grande do Sul é um estado que está se arrastando com problemas sérios economicamente. Já foi melhor, né? Já foi bem melhor. Então, o centro do país não quer que o Rio Grande do Sul ganhe nada. Eu estou falando de futebol. Sim, mano. O Grêmio jogou contra o Corinthians, agora o VAR não quis que o Grêmio... Nada. E nós temos quantos títulos nacionais? Somando monte. Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, Senhora. São 7, 8. Então, isso é que a gente tem que valorizar. Nós aqui temos muito valor, sim. Temos muito valor. Agora, nós temos que ter noção disso também, né? Para conseguir as coisas, quando a gente chega lá, agora estão dando... Nós estamos aí na semana da decisão da Libertadores. Pô, que importante. O jogo do Internacional é fundamental. Tem que, para nós aqui, independente de sermos gremistas ou colorados ou juventudistas ou Brasil de Pelotas, é o Rio Grande do Sul que tem que ganhar, porque é o Rio Grande do Sul é que tem que continuar crescendo. Tá, tu quer dizer que o torcedor do Grêmio tem que torcer pro Internacional? Não, eu não quero dizer nada. Não. Tu tá de sacanagem. Eu não quero dizer nada. Isso não vai acontecer. Tá porque bem. depois a corneta... Depois... Se vai acontecer ou não vai acontecer, essa noção só tem quem saiu daqui e trabalhou fora. Entendi. Quem não sai daqui, fica nesse mundinho daqui, de ficar secando um, secando o outro. Verdade. Quem tem que ganhar é o futebol gaúcho. Eu sempre falo pro Licurgo, né, Licurgo? Tu tem que parar com essa tua mania de ficar secando. Mano. Tu fica secando. Comprou até um jogo de toalha novo agora, né? Pra ficar secando. É um baita do secador. Eu não sei o que tu seca. Tu seca o quê? O Grêmio ou o Inter? Tu não pode falar. Também não pode falar. Ele não pode falar também. Nem fala o que tu é, porque é melhor não falar. Cachê, não tem nada a ver, então, aquele viaduto que fizeram lá na frente do Beira-Rio e botaram o símbolo do Mazembe. Não tem nada a ver. Eu acho que tem tudo a ver. Depois de uma derrota, ainda tem a coincidência de ter um M perto do Beira-Rio. Eu acho que tem tudo a ver. Cati, falando em derrota em fiasqueira, o 7-1 Como é que é o nome daquele viaduto, sabe, não? Mazembe? O nome é original. Esse é o codinome. Eu também não sei. Não sei. Olha aqui, Che. Falando em fiasqueira, já que o teu amigo, teu muso inspirador aí também,
o 7-1 do Filipão lá na seleção. Muso aspirador, não, ele não é meu muso aspirador. Ele é um amigo que me deu uma oportunidade. Mas, enfim, eu acho que a Copa do Mundo no Brasil... afetou a carreira de treinador também muito, do brasileiro. Muito, porque eu tive a oportunidade de sair, eu falei do Kuwait aqui, eu fiquei 9 anos fora do país, e o treinador brasileiro, né, antes de 2014, tinha um patamar. Depois de 2014, tu vê, afetou. não por perder a Copa no Brasil, mas por perder e ter levado 7-1. ter tido um resultado fora do normal, o treinador brasileiro ficou num outro patamar. Então, externamente, o treinador brasileiro não está valorizado, e aí também por essas circunstâncias, treinadores de outros países começaram a ser valorizados, principalmente Portugal, né? E argentinos, como internamente, porque tem que ter um culpado, né? Tá, mas aí, tu tá falando de treinador. Mas o futebol brasileiro também, hoje em dia, também perdeu muito o seu posto de... Né? Não, eu acho que o futebol brasileiro já hoje já não é mais, né, tido como... Não, eu acho que não. Eu acho que continuamos sendo o melhor futebol do mundo. Claro que é a opinião de treinador. Continuamos sendo, porque queira ou não queira, nós continuamos fabricando a mão de obra, que eu chamo de pé de obra. A cada ano sai jogador daqui que a gente nem conhece ou sai craques daqui. Olha só, mão de obra, no caso de jogador, aqui se cria pé de obra. Boa, gostei dessa. Essa então, aí é boa. Então, essa situação, ela continua sendo clara. Né? Nós temos jogadores que estão jogando na Europa, né? Que saem daqui consagrados ou não. Tem jogadores que a gente nem conhece. Né? O Firmino é um desses. Foi para lá e se fez lá. Né? Então, tem vários jogadores assim. Nós continuamos fabricando grandes jogadores e continuamos sendo os melhores do mundo. O nosso problema interno do futebol brasileiro, ele não se relaciona a jogadores, ele se relaciona, além dos jogadores, se relaciona à administração, aos dirigentes que estão aí, que infelizmente não conseguem ter uma política clara, direta, tanto que essa situação da seleção brasileira de não saber qual o treinador que vai coloca um treinador aí para tapar um buraco. O Diniz não tem culpa disso, o Diniz tinha que assumir. Claro. Tá certo ele, é um treinador jovem, com um futuro pela frente. Né? Ele tá ali, se ele fizer, ele sabe que se ele fizer um bom trabalho, e o Brasil tem tudo para passar bem nas eliminatórias, ele continua. Não vai vir ninguém de fora. Então, esse é o grande ponto. O futebol brasileiro está doente e não é agora. Está doente faz muito tempo, porque não existe uma política de futebol, uma administração da CBF que se dedique. A gestão da CBF, para falar a palavra do momento, a gestão da CBF é a gestão pró-econômica. Tem que entrar dinheiro, vamos ganhar dinheiro, vamos ganhar dinheiro. Agora, se organizar para ter uma categoria de base boa, fazer que nem a Argentina, um treinador da base pega, assume e é campeão mundial, quando é que tu ouviu falar isso no Brasil? Nunca. Nunca. Então, são essas coisas. O dirigente brasileiro não tem nenhuma culpa da situação atual do futebol brasileiro. A culpa é só do treinador. É só técnica, é só o treinador que está defasado. Não é possível isso. Né? Porque, Che, tu teve a oportunidade de trabalhar e lançar muitos craques, né, Che? Como alguns. O Ronaldinho Gaúcho, tu falou aí, trabalhou com o Romário, com o Alex, o Diego, o Robinho, os quantos que tu falou aí, né? E aí, quais são desses jogadores assim que tu mais gostou de jogar, que tu acha melhor? Tecnicamente, o melhor é o Ronaldinho Gaúcho. Gênio Romário. Né? Eu tive outros, o Felipe Coutinho, colocamos no Vasco com 16 anos, né? Douglas Costa, como tu acabou de falar aqui, que também teve uma carreira muito boa. O Lúcio, que jogou na defesa, Europa. Tu trabalhou com o Gamarra também, né? O Gamarra foi meu capitão em 97, né? O Gamarra. O Lúcio é o zagueiro, aquele que foi pra seleção. O Lúcio foi o que veio depois, seleção, que jogou no Bayern de Munique e tal. Mas o Gamarra foi um expoente, né? Quando a gente chegou em 97, né? O Gamarra foi um capitão técnico, porque existe o capitão... Ele é Paraguai ou Uruguai? Paraguai. Depois jogou na seleção paraguaia. Jogou 2, 3 Copas do Mundo. Sim. E o Lúcio tinha um estilo meio
troncadão, assim, meio sem força física, técnico, né? muita força Mas ao mesmo física. tempo fazia uns gols e dava era um O bom Lúcio jogador. veio para o Internacional para jogar no Júnior. Nós fomos jogar a Copa do Brasil em Brasília. E o Lúcio estava jogando na lateral direita do time, não me lembro agora como é que era o nome do time de Brasília. E nós ganhamos o jogo de 6-0, 7-0, lá em Brasília. E o Lúcio jogou na lateral direita. E aí um representante dele nos indicou para trazer para o Júnior. Ele veio para o Júnior do Internacional com 18 anos. E com 18 anos eu coloquei ele como titular do Internacional e capitão do Internacional. Fui chamado de louco. Tu vê, mas o cara evoluiu de um jeito. Tchê, como são, mas que barbaridade. Que baita visão. A visão é de Tu é quem um trouxe visionário, ele. Che. A visão é de quem contratou ele lá. Eu Não, só mas coloquei o cara, para jogar. mas o colocar para jogar é tudo, né, Che? O cara trouxe, mas se o treinador não coloca o cara para jogar, aí o cara não acontece, né? Se tu não bota o Damião naquele jogo lá e dá a coincidência dele, do talento, claro, de fazer aquele golaço, não teria estourado. E assim vai, né, Che? Assim vai. Que barbaridade. Cara, tu já ganhou um monte de presente, eu vou te dar mais. Esse aqui, ó, Alimentos cara. Lopes. Vamos dar, ô, Licurgo. Se soubesse, tinha vindo antes no programa. Traz a Tchê. cesta aí, rapaz. Essa empresa aqui ó, tem 29 anos no mercado e está chegando agora no Rio Grande. Tu viu o pessoal quando chega no Rio Grande já procura o Grande Goiano, né? Ah, o que é isso, Licurgo? Ah, é porque agora a gente anda fazendo uns quadros aí de fazer comida, né? E aí a gente tá até com os avental da Lopes aqui. Não, e tu viu a Olha aqui, ó. O logo tem as cores do Rio Grande. Rio Grande, tia. Claro. Os caras são, olha aqui, ó. Farofa, tu que faz churrasco? Mas claro. De espeto ou de grelha? Eu ando a cavalo, vou Não, pro mas campo. peraí, a não pergunta vem agora. Não sou gaúcho de apartamento, A rapaz. Não pergunta uso vem- grelha. Não É isso uso que eu queria grelha. saber. Sal grosso ou sal cor-de-rosa? Não. Pô, essa pergunta é sacana. Não, viu? Tem que Sal perguntar. grosso, sal tem que grosso. perguntar. Então aqui, ó, tu vai gostar dessa farofinha aqui, ó. Já vem prepara. Esse aqui é crepioca, que tem a tapioca e tem a crepioca. Nós fizemos isso aqui, barbaridade. E por isso que a gente tá com os avental aí. Tem mix de pão de queijo também. Olha aqui, é mix de pão de queijo. E tem, opa, esse aqui, biscoitinho de polvilho, para tu levar lá para tua fazenda lá, tomar um chimarrãozinho. Tomar um chimarrãozinho. E olha aqui, ó. Se tu é Galdério mesmo, Sagu. saguzinho. Ah, que Sagu. tal? Um sagu, a Civelina faz um sagu especial. Um sagu da Lopes agora, né, Che? Isso aqui tudo tu vai levar também. Pronto. Tá Bota bom. tudo na sacola aí. Obrigado. E não pega nada dele, hein, Licurgon? Pega tudo aí. Depois tem que dar uma erva mate pra ele também, porque ele gosta de mate. Depois tu dá uma erva mate pra ele também. Tá? E tem o sorteio aqui, ó. Vamos aproveitar que estamos falando da Lopes. Tem o sorteio, porque tem o dia do churrasqueiro, tá, Che? Mostra a cesta. Essa cesta não é pra ti. Não vem, não fica Não vem, chega. Pô, tu falou que tu é churrasqueiro, né, Che? Tu quer participar, olha aqui, ó. Tu quer participar dessa cesta aqui, tu pode participar, que vai ter um sorteio agora aqui, ó. Tá bom. Vai ganhar tudo isso aqui, ó. Todos esses produtos que eu mostrei e mais um kit churrasco, olha aqui, ó. Isso aqui tudo vai ganhar. Entra lá no Instagram, tu pode participar também. Entra lá no Instagram, tá? E participa. Tá bonito. O sorteio vai ser dia 11 de outubro, tá? Alimentos Lopes, mais sabor pra tua vida. Entra lá no Instagram que eu vou explicar. Ah, mas que cesta bonita, hein? Nossa, mas tem coisa aqui. Ah, tem até um chapéu, rapaz. Mas tem coisa aqui que não acaba mais. Tem milho de pipoca também aqui. Nossa, tá pesado essa cesta aqui, bota lá. E o kit churrasco ali de faca. Mas Deus o livre. Entra lá no Instagram para saber como é que tu vai concorrer a esse dia do churrasqueiro. No Vasco treinou o Romário, e aí como é que ele... Eu te perguntei se ele treinava de manhã, porque eu já vi umas conversas dele, que ele disse, eu já ouvi isso esse dia, que ele fala assim, ó, a equipe, os dirigentes têm que avisar o técnico que eu não gosto de treinar de manhã. Tu vê como tem muita lenda, né? Mas isso aí eu vi ele falando esses dias. Sim, claro. Esses dias. É uma história antiga. Depende da situação, depende do momento, né? O Romário, ele conta essa história, mas ele é meio debochado também, né? eu tenho uma admiração muito grande pelo Romário, sabe? Porque ele sempre foi muito bem comigo, assim, em todos os sentidos, né? Eu cheguei no Vasco e o Romário estava prestes a fazer o 1000º gol. Né? Eu fui contratado pelo falecido Eurico Miranda, né? Que é uma pessoa que eu admirava muito, né? Como dirigente do Vasco. Eu fui contratado e o Eurico, quando me contratou, já disse, olha, o Romário
Romário vai fazer vai jogar, vai fazer o 1000º gol, não viaja, só joga no Rio de Janeiro, né? Só joga no Rio de Janeiro, né? E ele vai cumprir todos os horários de treinamento, mas tenha cuidado com ele, porque ele já tem 38 anos, alguma coisa assim, na época, né? Então o Eurico já me deixou muito claro qual era a situação do Romário. E a única coisa que eu perguntei para ele, antes de começar no Vasco, ainda sendo contratado, se ele vai fazer o 1000º e vai parar. O falecido Eurico me disse, sim, ele vai fazer o 1000º e vai parar. Bom, então conversamos, começamos a trabalhar, e o Romário sempre foi um cara muito na dele, assim, né? Ele tem o jeito de ser dele, e a gente tem que entendê-lo. E eu conversei com ele e disse, olha, Romário, eu tenho um jeito de trabalhar que nós dois temos que nos entender. Tu vai jogar? Sim, tu vai jogar. Mas tu não vai trabalhar comigo, não. Tu vai trabalhar à parte. Tu vai trabalhar com o meu auxiliar. O meu auxiliar vai dar o treinamento para ti. Basicamente, de acordo com a tua condição física, de acordo com a tua idade e de acordo com o que tu gosta. Tá? Só que tu não vai participar taticamente comigo ali, porque vai exigir muito de ti. Isso tu já fez muitas vezes, tu já conhece. Não precisa, eu vou te botar só na parte final do treinamento. Tá? Quando eu fizer um apronto para o jogo, eu te boto na parte final. Tu vai ali, treina 15 minutos e deu para ti. Tá? Então ele, não, pô, professor, tá tudo bem, tá bom. Parceiro. Tá, então foi o que aconteceu comigo e o Romário. O Romário foi muito bem comigo. Tu treinava com 10, então? O Romário, esse foi o primeiro apronto que eu fiz, tá? Isso aí pegou todo mundo de surpresa, tanto que tá dando retorno e notícia até hoje. Fiz isso sim. Primeiro apronto que eu fiz, eu deixei o apronto que eu quero dizer, preparativo para o jogo. Tá? Eu coloquei o time principal com 10 jogadores e o time reserva com 11 jogadores. O apronto ou coletivo é o que existe mais perto do jogo. Né? Por quê? Porque o time de baixo sempre transforma esse tipo de treinamento em jogo, porque eles estão na reserva, eles querem jogar. Então eles vão, né, correr mais do que tem que correr. Uhum. E o time de cima não, o time de cima está treinando, né, para o jogo, então vai mais devagar, com calma. E aí eu coloquei 10 no time de cima e avisei, olha, vou fazer 30 minutos de trabalho, 30 a 40 minutos, e vocês nós vamos fazer esse tipo de trabalho. Aí o jogador é muito inteligente no seu trabalho, ele vê tudo, ele sabe quem está melhor, quem tem que jogar, quem não tem que jogar. Né? O jogador é muito inteligente, pode não se expressar bem, que é outro problema, que é uma fenda da educação de jogador de futebol, né? Porque nós formamos jogadores de futebol, não formamos cidadão, isso é um problema sério nesse país. Bom, enfim, aí o jogador chegou para mim, não me lembro agora qual, disse, professor, nós estamos em 10. Nós vamos fazer o treino em 10? Eu digo, sim, vocês vão fazer o treino em 10. Mas por quê, professor? Pô, os caras têm 11 e vão correr pra caramba, o senhor mesmo disse. Exatamente. Vocês têm que aprender a correr com 10 jogadores, porque vocês vão correr por Romário. O Romário só vai decidir a nossa vida. Aí eles ficaram assim, levaram um sufoco do time reserva, né? E vai o goleiro do time principal salvando e bate na trave, e o goleiro tira, aí não sai da área. Bom, faltando 10 minutos, 15 minutos, eu coloquei o Romário. Romário! Vem ele, aquele jeitão dele. O peixe. Botei o peixe. O peixe jogou 15 minutos, terminou 2-0 pro time de cima o treinamento. 2 gols do Romário. Era esse o objetivo, né? Por isso que eu chamo ele de gênio. Aí nós fomos pro jogo. Jogamos contra o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, não me lembro de que ano, acho que é 2009. O Romário participando em São Januário. Pênalti para o Vasco contra o Sport Recife. Fez o 1000º gol. O Rio de Janeiro todo veio abaixo. Parou o jogo. Bom, apareceu na televisão, quem viu. Né? Mas aí tem uma coisa muito, muito interessante que é importante eu dizer para vocês, tá? Porque antes de treinar o Vasco, eu tinha restrições em treinar o Romário e trabalhar com o Eurico Miranda.
Depois de eu ter trabalhado no Vasco com o Romário e com o Eurico Miranda, eu tenho que contar essa passagem porque, em memória do Eurico e pela amizade que eu tenho com o Romário, né, que continua até hoje, senador Romário, eu tenho que falar isso. Terminou o jogo, nós ganhamos o jogo de 3-1. Tá? Só Deus sabe por quê que nós ganhamos de 3-1. Porque era para ganhar o jogo, porque o Sport Recife nos deu um sufoco que foi muito grande. Bom, mas ganhamos o jogo. E esse jogo ainda era o tempo que o banco de reservas do Vasco era atrás do gol. E o vestiário aqui do outro lado do campo. Né? A torcida vibrando, a imprensa. Eu não conseguia dar 2 passos sem dar entrevista. Eu levei mais ou menos 40 minutos para chegar no vestiário. Tá? Isso era Eurico Miranda, que eu vou te dizer agora. Eu cheguei no vestiário, desci a escadinha do vestiário. Quando eu subi para chegar no vestiário, para entrar no vestiário, o Eurico estava me esperando ali. E me disse o seguinte: professor, o senhor demorou 45 minutos. E eu estou esperando aqui 45 minutos com todos os jogadores do Vasco para tirar essa fotografia. Vamos lá, que esse é um momento histórico. Estou eu abraçado, o Eurico de um lado, Romário do outro, com o grupo de jogadores. Então, esses são os momentos que a gente tem que lembrar, né? Porque as coisas passam e ninguém lembra. Lembram do Mazembe, né? É. Do Mazembe lembram. Dessas coisas ninguém lembra. Não, o pessoal lembra também não lembra, 2010, não. Né? Não lembra. Da Copa do beijo, o beijo que o Pelé me deu, ninguém lembra. Ah, tá. Agora para querer que vocês lembraram pelo beijo que o Pelé deu, pelo amor de Deus. Ricardo, falando em... Pelo amor de Deus. Ricardo, e tu vai te aposentar? Tá aposentado? O que tá fazendo? Tu treinou agora, recentemente. Eu tive agora no Juventude, tá? No Juventude foi uma coisinha bem interessante. Uma coisinha, não. Foi uma situação bem interessante. Porque eu resolvi voltar. Fazia uns 6 anos que eu estava fora, resolvi voltar. Falei com o pessoal do Juventude, porque eu sou de Caxias, conheço o pessoal do Juventude, conheço o pessoal do Caxias. Resolvi, o Juventude já estava caindo para a 2ª divisão, né? E eu conversei com o pessoal do Juventude, olha aqui, eu tenho uma proposta para vocês, eu vou fazer um trabalho com vocês, eu termino esse ano, quando o Juventude cair para a 2ª divisão, eu venho aqui, termino o ano, e para eu já ir conhecendo o Juventude, para fazer um trabalho para o ano que vem, para Gauchão e Copa do Brasil e sequência, né? A Série B. Bom, aceitaram, combinamos, eu fiz os últimos 4 jogos do Campeonato Brasileiro, o Juventude já estava na 2ª divisão, né? E aí começamos o Campeonato Gaúcho, fizemos pré-temporada, começamos o Campeonato Gaúcho e a Copa do Brasil. No Campeonato Gaúcho a gente não conseguiu o resultado, porque o Juventude mudou 20 jogadores, não conseguimos resultado, e na Copa do Brasil também não conseguimos resultado. Aí eu peguei e saí. Então trabalhei 4 meses, eu saí. Trabalhei 4 meses no Juventude, agora nesse ano. Tá, e agora o que tu vai fazer? Tu vai te aposentar? Tu vai ficar esperando? Vai para outro clube? Eu vou tomar mate. Tu vai ficar na tua fazenda, tu e o bandido. Vou tomar mate, vou andar a cavalo, e quando alguém lembrar do trabalho que a gente fez e quiser falar comigo, a gente está aí para conversar. Tá, mas essa ida para o Juventude, pelo que tu falou, tu que prospectou, tu que foi lá e ofereceu. Fui eu que prospectei. Tu estava a fim de voltar, fazer dar uma mexida ali. Sabe que o mercado de trabalho... Isso tu assim... pode fazer de novo, caso tu queira? Eu acho que sim, posso sim. Um dia tu vai ver, Caixa, eu vou mandar uma saída. Currículo. A mulher já encheu o saco. Vou mandar meu currículo lá para Kuwait. Vou mandar lá para... Já estive lá na Hungria uma vez, vou voltar para a Hungria. Eu tive agora no Peru, em Lima, para dar uma olhada no Alianza Lima, que é o maior time que tem lá, de maior torcida, maior time no sentido tem isso também, de tu pode torcida. prospectar um time de fora. Não, eu tive lá a convite dos dirigentes do Alianza Lima, e essas coisas são interessantes, porque o Lima é uma cidade interessante, né? Muito populosa e tal. Aí estive lá, assisti um jogo, pode ser que alguma coisa nesse sentido aconteça. E aqui do interior, tipo Juventude, um outro clube daqui, te chamar? Mas acho difícil me chamar. Acho difícil eu ir, até porque acho difícil me chamar. Porque depois que a gente consegue um determinado estágio, né, os próprios dirigentes... Quer dizer, então, que se eu falar agora que um apelo aqui pro Ferro Carril lá de Uruguaiana, te chamar, tu acha que não tem chance? Não, eu vou lá
dar uma palestra. Que barbaridade. Eu vou lá com todo prazer dar uma palestra. É verdade. Olha aqui, Che. Como é que faz para te encontrar aí? O pessoal quer saber o que tu tá fazendo nas mídias sociais. Tu tem mídias sociais lá? Cara, eu não sou... Isso é um problema sério. Eu não sou muito adepto a mídias sociais, porque eu sou uma pessoa que quem gosta do meu trabalho não se manifesta muito, mas quem não gosta se manifesta demais. Então, eu não tenho Instagram, eu não participo. E isso, nesse mundo atual, é meio complicado, né? A pessoa que quiser me achar, me acha, sabe os caminhos. A pessoa que tem interesse em me achar, sabe os caminhos, né? Pode ficar tranquilo. Mas é que... No LinkedIn, por exemplo, se procurarem, não acharão. TikTok nem pensar, as dancinhas. TikTok nem pensar. Dancinha de Dancinha, TikTok. Pô, nem pensar. Ia fazer um sucesso. Não. Vem cá, Licurgo, faz uma dancinha aqui para ele, para ver se ele... Oh. Esse aqui, esse tipo de dancinha aqui ia funcionar. De dancinha no TikTok. Ou se não aquela do Kid Diaba. Essa ia bombar no TikTok. Essa ia bombar, né? Então tá, não, mas então... Aí tem que ficar atento, porque qualquer dia tu tá aí... Ou tu quer seguir a carreira de pecuarista agora? Tu vai crescer nesse segmento? Eu acho que a coisa pecuarista segue paralelo, né? Não tem mas porquê. Tu tem a ideia de crescer mais, Quem sabe? Mas sabe? Se tiver uma trabalho... parceria legal, tudo pode acontecer, inclusive no ramo da pecuária. É Angus? Mas é Angus. Mas a intenção ainda é continuar como treinador, né? Se daqui um pouquinho a coisa acontecer, eu ainda tenho muita energia para isso, né? Então... E como é que tu faz para ficar atento no que está acontecendo no mundo do futebol e nas novas tendências? Isso tem um estudo? Como é que é o negócio? Tu estuda, tu assiste tudo que é jogo, tu tá a par de tudo? Tem que assistir. Porque hoje em dia Che, agora tu vê, o Neymar foi lá para ganhar aquele mundaréu de dinheiro lá no mundo árabe. No mundo árabe. E lá também o Cristiano Ronaldo foi para lá. Quer dizer, tem essa questão da grana também. É cíclico, né? Tu acha bacana isso? Esses acho... caras, por exemplo, Neymar e Cristiano Ronaldo, uns caras... Tu acha que o Neymar tem chance de ser campeão do mundo ainda por algum clube, alguma seleção? Eu acho que o Neymar tá deixando passar o momento dele, né? Por dinheiro. Não só por dinheiro, mas quando ele era tecnicamente considerado um dos melhores do mundo, ele também deixou, né? Por uma circunstância ou outra, se machucou. As coisas não vêm sozinhas, né? É aquela situação do craque. Mas a opção de sair de uma vitrine europeia, que nem ele estava, e se esconder lá no mundo árabe, isso aí foi uma opção por grana. O detalhe é que ele não está escondido, né? Porque foram muitos para lá. Então, virou mídia. Virou mídia agora. Virou mídia. Agora então, até a Liga Árabe já está agora... Até a Liga Árabe está passando aí toda hora. Então, eles fizeram com que virasse mídia. Então, olha bem a força que tem. É que nem o Pelé fez com o Cosmos, né, Che? Então... O Pelé desenvolveu o futebol nos Estados Unidos. O Zico também. No Japão. E assim o Zico no Japão, exatamente. E assim vai. Por grana, né? Nós brasileiros, nós treinadores brasileiros no mundo árabe, fomos lá há 20, 30 anos atrás ensinar futebol. Então são essas coisas. O Messi nos Estados Unidos. Mas aí foi uma opção, né, dele. Eu não vou para o mundo árabe, eu vou jogar nos Estados Unidos. Sim, mas também é a mesma coisa. Mesmíssima coisa. E o Suárez vai para lá também? O Suárez, cara, ele tá... Na realidade, o Suárez já estava... pelo que a gente vê, a gente não tem... Eu não tenho contato com o Suárez, né? Mas pelo que a gente via, ele veio para o Nacional para encerrar a carreira. Isso é o que se dizia, né? E do Nacional ele foi campeão uruguaio, e aí surgiu a situação do Grêmio, e a expectativa com o Suárez era alta, mas não tão alta como está agora, porque ele no campo... Ele melhorou esse tipo de coisa, né? Melhorou a expectativa dele. Sim. Que ele era um grande jogador, todos nós sabíamos que era. Era e é um grande jogador, né? Então, só que a expectativa eu acho que não era tanto agora, com a chegada no Grêmio, o que ele está fazendo no Grêmio, a expectativa virou, né, fantástico, como ele sempre foi. E agora piorou porque ele não quer, parece que não vai ficar no Grêmio. Então, existe essa situação. E tinha um contrato de 2 anos... Quando fez o contrato, baixou para 1. Porque agora foi convidado, não sei por quem. Se ele não tivesse no Grêmio, se tivesse no Nacional, não sei se ele teria esse convite para jogar lá, talvez tivesse. Né? Mas o Grêmio também alavancou.
Claro. Né? Foi bom para todo mundo. Foi bom para Ali todos. foi bom pra todo mundo. Exatamente isso. Também Mas concordo. isso é... Então, e tu tá ligado nesse futebol do mundo Bom, todo? essa pergunta anterior que tu fizeste é muito importante, né? Eu acho que a gente tem que estar ligado. Nós não temos novas tendências, não. Nós temos novas tendências na comunicação, no jeito de falar. Mas o futebol continua mesmo. O futebol continua aquele futebol do contra-ataque ou de marcar pressão, que são as palavras hoje. Contra-ataque é o retroativo. Marcar a pressão é marcar em linha alta e ser propositivo. Tu não consegue ser propositivo, né, se tu não tem jogadores de qualidade. Só consegue ser propositivo quem tem jogadores de qualidade. E tu só vai ser retroativo porque tu não tem os jogadores de qualidade, tu joga no contra-ataque. Então são essas coisas que não mudaram. O que mudou foi o linguajar. Então essas novas tendências, o que é a nova tendência? A nova tendência é o mundo computadorizado que nós temos hoje. O mundo virou globalizado. A informação é instantânea. Então hoje todo mundo tem informação de tudo no momento que quiser. Então, como é que a gente se torna ou fica por dentro do que acontece no mundo do futebol? Obviamente olhando, obviamente lendo, né? E o que facilitou? A internet. Analisando hoje, as estatísticas. Óbvio, né? Fulano deu tantas assistências, fulano deu não sei o quê. Isso aí tem o departamento de análise, né? Claro, tem gente para fazer isso. O treinador tem gente para fazer isso. Se eu assumir amanhã uma equipe, como eu assumi o Juventude ou qualquer outra O cara vem país, com um laptop do lado e o cara diz, tá ali cara contigo aqui... e te dá todas as informações que tu quer, porque e tem que, por incrível que pareça, tem que estar nessa geração atual, não precisa ser jovem. Sim, aquilo, mas que tem tu que estar... aquilo que tu fez com o Ronaldinho lá em 99. Então essas coisas elas estão assim interligadas. Então o que acontece no mundo lá fora, seja na Europa, seja onde for, tu tá sabendo. Os jogadores hoje eles estão numa tabela, né, aonde tu pega a posição e tu define, olha, teve tantas participações, fez tantos gols, jogou tantos jogos, deu tantos passes, jogou fisicamente, participou de tanto. Tudo isso tu tem no computador. Isso mudou para melhor, desde que tu saiba usar. Isso não define um jogo de futebol, mas te ajuda a defini-lo. É uma ferramenta que tu tem. Quem é o melhor técnico do mundo? Tem que ser sempre o resultado atual. Tu não pode definir, foi, será, não. É quem ganhou. Atualmente, quem ganhou é o melhor técnico do mundo, tá? Por exemplo, campeão da Libertadores, quem foi? Foi o Palmeiras. Campeão gaúcho, quem foi? Foi o Grêmio com o Renato. O melhor técnico do Rio Grande do Sul, quem é? Ah, entendi. O Renato. Quem foi o campeão brasileiro? Conceito, não, mas eu digo assim, no teu conceito... Tu tá me pedindo no meu conceito, quem no teu eu conceito, acho... quem que tu acha que é um treinador, assim, que tu diz, não, esse internacional, assim, é o... Não, nacional, vamos lá, vamos começar por nacional. Eu tenho grande respeito, continuo tendo grande respeito pelo Felipe. O Zagallo. Felipe. O melhor de todos pela história foi o Zagallo, não tem como. Zagallo. O Zagallo é o melhor do mundo. Do mundo. Não tem como, não tem como. O cara que é campeão mundial 5 vezes, não tem como tu dizer que não. Eu acho que foram 5 vezes, dessa me ajuda aí. Eu acho que foram isso, sim. Campeão do mundo? 4 ou 5 vezes, eu não sei, não me lembro agora. Pode ser que eu esteja comentando, mas continua sendo o Zagallo, independente do número que eu esteja dizendo aqui, né? Ele foi tetra. Eu fui tetra. Então, foi 4 vezes campeão. Quem foi 4 vezes campeão do mundo com seleção do país? É muito complicado. Era ele quando o Brasil foi tetra, era ele, né? Era ele, sim. Acho que ele era o ajudante. Então eu acho que o Zagallo, para mim, é o melhor do mundo. Nós temos, nesse momento, todo mundo fala do Guardiola, tá? E fala do Klopp, por exemplo. O Klopp é o treinador do Liverpool e o Guardiola é o treinador do City, tá? São 2 treinadores, né, que estão em alta. Por quê? Porque tem 2 seleções. Claro que não é só isso. O Guardiola foi considerado o melhor treinador quando ele treinava o Barcelona no tempo do tic-tac. Foi para o Bayern de Munique, na Alemanha, não querem ouvir falar do Guardiola. Aí foi para o Manchester City, está lá há 4, 5 anos, foi campeão agora. Por quê? Porque não é mais propositivo, é um time retroativo mais equilibrado. Então eu estou te falando de coisas técnicas. Por isso que fica muito difícil te dizer quem é o melhor do mundo. Nesse momento, os que estão conseguindo resultados melhores, na Europa, Guardiola e Klopp. Aqui no Brasil, Abel Ferreira do Palmeiras, campeão.
da Libertadores, nesse momento aqui, campeão da Copa do Brasil, Dorival Júnior, vamos falar nele, ganhou o título. Então, nesse momento, o futebol sempre é assim, é momento, é que nem o jogador. O jogador, para ti, naquele momento, ele não está produzindo o que tu gostaria. E aí tu tira ele. Ele vai para outro time e ele passa a ser o melhor do time. Então, tudo no futebol é momento. Então, para te dizer assim, quem é o melhor do mundo realmente é o Zagallo, porque conquistou 4 ou 5 títulos, não sei. Então, são essas coisas que a gente tem que relevar. Eu vou te falar, vou te confessar aqui, ó. Mas o Licurgo, eu não sou padre, eu não sou padre. Tu não é padre, mas eu vou te confessar, Licurgo, vem cá. O Licurgo, Gê, tu não conhece, tu não vê ele jogar futebol. Não, mas tem o biotipo. Não, o Licurgo tinha tudo para ser um craque, né, Licurgo? Ele tinha meia, tinha chuteira, tinha calção, tinha tudo. Só faltava habilidade, porque o resto tudo tava tinha, com né, ele. Licurgo? É verdade. Quem não viu o Licurgo jogar, diz que ele não jogava nada. Agora, quem viu também diz. Continua afirmando. Eu tinha que dar uma chapuletada em alguém, tinha que ser no Licurgo, no finaleiro. Olha aqui, então tá, né? Conversei com esse cara aqui, um dos maiores técnicos do futebol brasileiro, né? Bem conhecido do nosso futebol gaúcho, por tantas passagens no Grêmio, no Inter e tal. Quem não, né? Não fala que quando um time da dupla Grenal tá com dificuldade, alguém diz, olha, Celso Roth vem aí, Celso Roth vem aí. Mas isso não incomoda ele, né? Porque ele, quem não é visto não é lembrado, né? E também... eu acho importante isso. E, não, se fala é porque tem relevância. Se não tivesse relevância, não fosse tão importante, não teria esse tipo de conversa. Então, fico muito feliz, há muito tempo que eu queria trazer. A gente não traz muito boleiro aqui, viu, Che? Boleiro já é mais para a linha do Duda Garbi, que já foi lá no Duda? No assado Fui dele, uma vez, me convidou de novo, ficamos de marcar. Mas tem que ir, porque lá é focado no futebol. A gente aqui, de vez em quando, traz a gente já trouxe o Yarley, né? Quando o Inter estava fazendo aniversário do campeonato. A gente trouxe o Darley, por conta da história toda dele. Trabalhou comigo no Grêmio. Ele jogou contigo lá? Sim. E depois a gente trouxe o Dunga, né, por toda a história dele também, e principalmente também pela parte social, com a seleção do bem. O Dunga faz um trabalho sensacional. Eu sempre falo aqui, né, da importância do Dunga no setor social aí. E hoje, de técnico, para falar de futebol puramente, estou trazendo o Celso Roth, que é um camarada que eu tenho muita consideração e queria conhecer um pouco dessa história aí, Che. Eu acho que a gente já conseguiu passar para vocês aí, né, um pouco da história do Grêmio e do Inter, principalmente. Então, tem alguma dica de convidado? Se tu tem, já deixa escrito aqui, né, nos comentários ali, ó, já diz ali, o Filipão era uma boa, hein? Se a gente conseguisse trazer o Filipão, hein? Eu sempre peço para o convidado uma dica de que ele tem, assim, no WhatsApp do camarada que possa dar uma dica. O Filipão é um cara, hein? Um dia que estiver por aí, tu podia dar um alô para ele vir aqui também. Tem história para ele contar aqui também, né? Darei. Tinga é um bom assunto. Será que se eu falar do 7-1, o Filipão vai falar? Vai falar. Então tá, né? Doloridamente, mas vai falar. Filipão é um grande empresário aqui do Sul, né? Canoas aqui. Felizmente, ele né? tem, Felizmente. Porque a história dele é de Caxias, mas também é de Canoas, né? Ele tem a história do Felipe, o Felipe nasceu em Passo Fundo. Ele é de Passo Fundo, sabia? Mas ele fez carreira no... Fez carreira no Caxias, como jogador, né? E também como treinador no Juventude daí. Mas aí ele tem em Canoas, eu acho que ele tem a residência... Não, Canoas, ele mora em Canoas. E tem os investimentos lá. A esposa dele de Canoas. E tem os família da esposa. Então tá, quem sabe ele vem, né? Tá aqui em Canoas, aqui do lado. Tá bueno, Tchê? Se tu já não quer assistir ou não tem oportunidade de ver essas belezas visuais aqui, tu pode ir no áudio. Tem as plataformas de podcast lá, o Amazon, o Spotify, Deezer, Google, Apple, tudo isso aí tu pode ir lá e assistir, porque tem muita gente que fica só ouvindo, né? É interessante. Claro. Bota no carro lá e fica ouvindo. Que balaca, hoje foi demais hoje a conversa. Um abraço. Um abração. Então, aqui um brinde de chimarrão com Celso Roth. Mas que barbaridade. Valeu.